Hoje com um filho, você tem um olhar muito mais empático e você sabe que de fato não é só sobre nós mais. Não, de jeito nenhum. E a nossa presença, ela não é importante, ela é necessária. Quando adoece, quando alguma coisa acontece. Então, quer dizer, a gente acaba ficando, de certa forma, ligada, né? Nessa... Você, na verdade, eu acho que o pensamento da gente não fica mais só em nós, tipo... Não tem como. A minha vida não é mais minha. Eu falo pro Bruno assim, amor, você é mais fácil, você se preocupa, você vai lá, trabalha, você cumpre o seu horário de trabalho, você chega em casa... Tá gravando já? Já pegou tudo isso, meu Deus. Que legal. Tá, enfim, vamos continuar expondo o Bruno. Pro homem, tipo, cumprir a responsabilidade do trabalho em casa, a responsabilidade deles em casa é muito pouco. É menos que a nossa. Agora eu falo, Bruno, eu tô lá na agência, eu tô preocupada se foram pra escola, se comer, se estão com frio, se tomam remédio. E além da preocupação genuína da mãe, que ela já existe por si só, porque a gente já é instintivo, você fica preocupada, não só com a comida, mas se ganhou peso, não só com a questão da cognição, se tá, não, mas se de fato tá dentro do nível esperado. Como que nós estamos se saindo como mãe. Perfeito. Você ainda tem a comparação. Você tem o julgamento infeliz da sociedade. E aí eu falo, cada um acaba trazendo para nós uma interpretação, uma visão, e que muitas vezes é cruel. É cruel com aquela sua realidade. Então eu poderia muito bem, quando eu falei para você, pô, Fê, antes eu falaria para você, pô, se organiza. Mas eu não tinha noção do que era. E as pessoas não têm noção do que é a nossa vida. Exatamente. Pra dar um palpite. E seja lá pro que for. Eu acho que você tem que fazer isso. Eu acho que você tem que fazer aquilo. Veste as minhas roupas. Viva a minha rotina. E aí sim você vai poder falar o que você deveria ou não fazer. Porque fora isso, são só sussurros. Pra tirar a gente daquilo que a gente verdadeiramente é. Daquela mãe que a gente verdadeiramente consegue ser. Porque a gente só consegue ser aquilo que está dentro da gente. Quando a gente começa a querer se espelhar no outro, e o outro eu digo qualquer pessoa, tá? Seja uma amiga, seja sua própria mãe, influencer, seja a sua... Hoje a internet tira a gente, meu Deus do eixo. E aí, de repente, você tá ali no mundo de ideias e você fala, meu Deus, mas tá certo o que eu tô fazendo? E aí é por isso que você tem que ter aquele tempo com você mesmo, aquele silêncio, falando, poxa, é o que eu consigo ser. E aí isso talvez se torne um pouquinho mais leve. Sim. E mesmo assim nem é leve, né? E assim nós vamos iniciar mais um episódio de Conversa Mesa comigo, Fernanda Farias. Não, gente, não tá na metade do podcast. Calma. Nós vamos começar agora. Não perderam nada ainda. não. Fer, que prazer, né? Eu fico muito feliz, muito a gente grata. falando sobre mãe, assim, acho que nós estamos sensíveis. Tá chegando o Dia das Mães, é por isso. Menina, meu Deus, o coração já vai ficando apertado. Queria muito agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Já estávamos combinando há algum tempinho, né? Então, é uma grata surpresa esse convite, estar aqui na sua presença. Espero, enfim, trazer um pouquinho de mim, da Fernanda, não de todas as figuras que eu acabo representando, pra gente aproveitar aí esse tempinho juntas. Não, eu que tô muito feliz, Fer, porque você era que nem caviar, eu nunca ouvi, nem comi, eu só ouvia falar de você. A Fernanda Barroeco, que tem um projeto com as mulheres, empreendedoras, que não sei o quê. Eu falava, gente, quem que é essa mulher? Eu preciso conhecer essa mulher. Até que eu comecei a seguir ela, né? E Fernanda, eu gosto... Duas Fernandas gostam da mesma coisa, que é o direito, apaixonada ali pelo direito. Uma formada, uma tentando formar. Vai chegar a hora, calma, vai chegar a hora. E assim, o mesmo tamanho quase. Exatamente, porque quem vê a gente no vídeo não sabe como é pessoalmente. Até o dia que eu te vi no escritório, você estava de salto, eu achei que você era bem maior. Aí você chegou aqui hoje sem salto. Hoje eu nem conto pro pessoal que eu tô sem salto, e ninguém me conhece. E hoje eu tô de salto, eu falei, nossa ela é alta, maior, eu sou alta. Antes de iniciarmos, eu vou apresentar para você alguns dos nossos patrocinadores, pessoas que acreditam no nosso projeto. Hoje eu vou dar uma lida aqui, porque geralmente eu não leio. Mas como tá aumentando bastante, a gente quer falar com como que eu poderia usar a palavra? Propriedade, né? Sobre os nossos patrocinadores. Obrigada, produção. Produção me ajuda.
São muitos episódios, Fer. Tá a gente vai certo. se Vocês perdendo. estão num ritmo aceleradíssimo. Não tem como. Nível ansiedade. Mas é isso aí. A vida acontece assim. Nem pensa, só vai. Só vai. Ô, Fer, e falando sobre isso, sobre ansiedade, sobre correria do dia a dia, o que acontece? Às vezes a gente falta um pouco de vitamina ali. Menina do Faltam céu. uns exames de rotina pra ver como que tá o nosso nível de vitamina e tal. E isso acaba dando ansiedade, estresse, depressão, queda capilar. E aí, o que eu entro falando sobre o pessoal da Folic, o Dr. Carlos e a doutora Débora, que eles fazem esse serviço de soroterapia. Maravilhoso. Cara, e é direto na veia. Então, assim, você vai melhorar super. Você já fez? Eu fiz a aplicação do vitamina D e agora eu tenho que fazer o ferro também. Ah, então sua vida vai melhorar. Suas culpas vão parar porque a gente acha que a gente é improdutivo. E na verdade, muitas das vezes da improdutividade é só falta de vitamina. Eu também já fiz uns procedimentos aí de soroterapia e vou dizer pra você. Cara, mudou minha vida. Mesmo. Olha, eu falava, gente, eu tô cansada. Não, era só falta de vitamina. Ah, tô depressiva, hoje eu não quero. Eu vi um meme esses dias tá um personagem do Bob Esponja lá rolando assim, triste. Eu não sei se é ansiedade, se é cansaço, se é falta de vitamina, se é depressão, não sei o que Hoje eu falo pra minhas amigas, é falta de vitamina. Vai fazer um Sim. hemograma Cabelo, gente, queda capilar, o ferro. Se você tiver em déficit, vai cair o cabelo, gente. Então, às vezes, não é generalizando, tá? Busca aí, vai lá, conversa com o Dr. Carlos e a doutora Débora, entra em contato com eles. É Folic transplante capilar, mas eles prestam o serviço de harmonização facial, corporal e essa questão de vitamina e parte hormonal. Que legal. Então, é completo lá. Pizzaria Água na Boca. É gostoso, hein? Se tiver de noite, nós ia pedir uma pizza. É verdade. Então, Próxima conversa vai ser de noite, então, tá? tá? Pra nós pedir uma pizza. Agora você me deixou com água na boca, pô. Pessoal, se vocês pedirem pelo aplicativo, vocês acumulam pontos e faz troca lá de brindes com o Fabrício, pizza e tal. Então, faço pedido na água na boca. Gente, não é porque eu faço propaganda, não. Eu faço propaganda do que eu gosto. Então, assim, eu não vou fechar uma parceria do que eu não gosto. Não vou... Porque tem pessoas, influencers e tal, eu conheci já, tá? Assim, fora da cidade até. Pessoas que vai lá, faz uma publi de um negócio e não come. Não gosta. Não gosta? Não, ao contrário, gente. A gente até grava episódio aqui comendo, porque realmente é o que eu gosto. Não, e ela já tá aqui intimada. Ela vai me chamar um dia à noite pra gente comer. Já acabou pra você. Nem que não for pra gravar, mas vai vir Pra aqui comer. fazer uma resenha e comer. Exato. Você gostou do nosso espaço? Eu né, Fer? amei, Então. eu amei. Nossa, lindíssimo, de um gosto, assim, só elogios pra vocês. Vocês estão Foi o de Felipe, parabéns. né? Felipe Ferrante, que ajudou a gente. Um amigo nosso, coitadinho, é arquiteto, né? O que ele é? Ele é arquiteto, mas o que ele não é? Design interior, eu confundo. Aí a gente jogou, ele formou recente, a gente jogou na mão dele. Nós precisamos fazer esse projeto que ele veio aqui. Não, e a turma que tá assistindo não imagina o tamanho que é aqui. Na verdade, assim, às vezes na câmera engana, tá? Eu tomei um susto da hora que eu entrei aqui. Falei, nossa! Muito lindo, tudo lindo. Autoestima, suplemento, Fer. Suplementos também é vida, tá? Vida também. Wheyzinho, depois que eu comecei a tomar o meu whey certinho, minha creatina, minha massa muscular aumentou super fora fora que o força no rendimento. treino, tudo. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa acha que creatina... Gente, e não só pra isso. Eu até comprei e levei pra minha mãe, pra minha sogra. Falei, ó, o presente de você, Dia das Mães, creatina. Porque é bom pra memória, tudo. Pra envelhecer, gente, tomando creatina é muito bom. Bom, e segundo consta, né, é o único suplemento efetivamente com comprovação científica Sim. do que de fato melhora. Então, assim, É essencial. Então, por mais que você não treina, vai lá, fala com o Marcelo. O Marcelo tá fazendo uma faculdade top lá na área de nutricional. Então, vai lá, entra em contato com ele, explica as suas necessidades, que ele vai te dar o suplemento perfeito. Porque a gente fica com esse preconceito de só quem treina que compra. Sim. Só quem treina toma o whey. mas é... Esse dia eu tava dando whey pra minha neném e ela ama, tá? Mas é ótimo, né? Na verdade, até pra atingir o nível de proteína, né? A quantidade de proteína. Porque às vezes, assim, se você for só na alimentação, no arroz com feijão, com bife, às vezes acaba Exatamente. não chega nem. Tem muita proteína boa, né, Fê? Com preço bom também agora, né? Sim, antes era um pouco acessível. era bem Antes inacessível, era, muito menina. caro. Mas hoje a gente consegue, no mercado, ter ali Sim, uma e qualidade o bom lá boa e um valor bom também. Lá no Marcelo, lá na Autoestima, gente, ele faz... Você pode provar antes o sabor, se Isso ele é tiver bom. disponível ali. Eu vou lá, menina, esse dia eu fui lá, ele me deu 2 barrinhas pra me provar. Deu a creatina em goma, que eu achei Aí, ó. maravilhoso, que creatina é ruim. Horrível tomar Que creatina. legal. Goma
Mas você gostou? Engoma, Eu não provei ainda. Amiga, é perfeito. Então. Eu vou falar pra ele trazer e deixar aqui pros convidados chegar e provar. Pelo menos sai... uma creatina, né? Gente, é muito bom. É tipo um Fini. Ótimo. Entendeu? E creatina, pelo menos eu dissolver na água, eu não gosto. Eu mando na boca o pó, tomo um golão d'água por cima. Ainda bem que a câmera não filma a gente o dia todo, né? Porque cada coisa que a gente faz é só o pó e vai. Às vezes dá engasgada, mas daí ele foi e trouxe essa novidade pra gente. Que legal. Creatina. Que legal. Vamos lá, próximo. New Parse. New Parse, gente, sem comentários, porque você só tá assistindo esse episódio porque nós temos a New Parse aqui. Que legal. Realmente, eu tô falando de algo que a gente consome. Gente, a New Parse é aqui, a nossa internet aqui, do estúdio, da minha casa, da minha sogra, da minha mãe, de todo mundo é New Parse. E não só por conta da parceria, não, a gente somos clientes do New Parse há quase 5 anos. Então, eu falei com ela, com a Lília, porque eu falei, Lília, eu quero vocês como nosso patrocinador, porque... faz parte do meu dia a dia. É conectividade, né? Sim. E todo mundo tem que estar conectado, né? E Fer, planos de 500 mega por R$99. Show de bola. Fer, antigamente era tão difícil a questão de internet, as pessoas até negavam internet pros outros, né? Tudo. Nossa, passa a senha do Wi-Fi, era praticamente tô te assaltando, né? Era. Como que era interessante? Pelo hoje menos não tem como. Você vai em que lugar que você vai ficar sem internet? Você não tem como. Não, né? você chega, você não dá nem bom dia. Você já fala, qual a senha do Wi-Fi? Aí depois você fala, oi, bom dia. E se você quer expulsar a visita, desliga o Wi-Fi. Perfeito. Vai rapidão embora também. Vaza. Não precisa nem mais colocar a vassoura atrás da porta, né? Desliga o Wi-Fi. Exatamente. E o bom também da New Parse, gente, uma novidade, que faz tempo que eles têm, e eu, como cliente, fui descobrir só agora, O que é? TV. São canais abertos, então você pode conectar no celular, tá? Até 5 celulares você pode colocar. Se você já tem a New Parse ou tá contratando agora, entre em contato, pede para eles o acesso da TV. É TV aqui local, né, amor? Record, SBT, tudo, gente. Que legal. É maravilhoso, porque às vezes você não consegue conectar no celular. Então você vai ali, coloca e assiste tranquilamente. Tranquilo. Oral sim, vou colocar aparelho, que eu tô chique. Olha só. Né, porque a Vitória está chegando, graças a Deus. Que legal. Mas você que já colocou aparelho, mas quer melhorar, gente, lente, eles colocam. É engraçado, né? A gente fica tão orgulhoso de Naviraí, porque, sei lá, eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo. E aí, quando eu cheguei, fazia 8 anos atrás, acho que a cidade já tava, quem é daqui, logicamente, com bastante serviços. Mas nesses 8 anos, dos quais eu posso com certeza falar com mais propriedade, eu percebo quantos serviços foram sendo trazidos, quanto que a gente conseguiu evoluir em vários setores, não só, obviamente, né, no direito, na advocacia, que é a minha frente, mas assim, em outras odontologia, você tem diversos outros serviços, então assim, cara, que satisfação, que gratidão você acompanhar essa evolução da cidade, né? Você acompanhar a evolução dos empresários em apostar empresas, na cidade, né? Isso é muito bacana. E quando você fala de evolução, gente, lá tem a máquina de fazer raio-x. Então, pra mim, isso é uma evolução absurda. Porque, realmente, antes, pra você colocar um aparelho, você tinha que ir no local pra fazer uma pasta, tirar um raio-x. E não, você chega ali, você marca a consulta com ele, já marca... né, filho? Tipo, no dia que eu fui lá fazer a avaliação, eles já fizeram raio-x, já fizeram a avaliação, eu já saí de lá com tudo que eu precisava fazer. E minha filha já colocou o aparelho. Que legal. Até eles entraram em contato, vem pôr o aparelho. Depois de uma semana, o Bruno falou, como assim? Já? Ela falou, não, mãe, não é pra pôr o aparelho, não. Eu falei, mas a mulher falou, Anabel, é pra vir pôr o aparelho. Chegou lá, ela colocou o aparelho, ela saiu. Falou, mãe, como assim? Eu não tô entendendo. Tudo muito rápido, prático. Antigamente. E nós somos ansiosos, né, Fer? Muito, então, você quer um negócio pra ontem. Não é pra... Ansiedade é meu sobrenome. O meu também. É mal de Fernanda, será? Talvez, eu acho que já nasce, né? Pá, essa daí vai ser ansiosa. Então, você que às vezes até chegou a idade, você fala, não, já passou, não preciso mais mexer no dente. Não, gente, é necessário. A autoestima da gente melhora. Não existe idade, né, pra melhorar um sorriso, pra investir na sua autoestima. Então, vai lá, fala com o pessoal da Oral Sim ali na Avenida Campo Grande, pertinho do Supermercado Santos. Não tem erro, é de esquina, uma clínica verde, bonita. Então, vai lá, faz a avaliação com o pessoal, um pessoal muito bacana. Inclusive, a Miriam me mandou mensagem.
que tá muito feliz com a nossa parceria. Eu falei, minha filha, se você tá feliz, você não tá entendendo o quanto eu estou feliz, né? É isso aí. Vanessa, gente, salão da Vanessa, olha, meu cabelo tá liso. Que linda. E eu tô programando aí uma transformação, não sei o que eu vou fazer ainda. Bom, eu sou suspeita, porque eu me transformo a cada tempo, eu invento uma nova. Eu sou assim também. É mal de Fernanda de novo, será? De novo, Corta meu o cabelo, Deus do céu. vou clarear, vou escurecer. Exato, tudo. Então, é sensacional. Eu fui e mostrei uma ideia pra ela, que eu quero fazer. Ela falou, Fer, bora fazer. Fê, eu cheguei aqui em Naviraí platinada, eu usava mega hair, eu era loiraça. Sério, não te vejo, juro. Assim. Não, que bom. Eu acho que ontem eu tava pensando isso. Tem uma época da nossa vida que a gente deixa de sermos nós, eu acho. A gente quer realmente colocar um mega, ficar platinado, tal. E de repente, no decorrer, a gente se encontra e fala, não, acho que eu quero mais natural, eu quero ser natural. Perfeito. Você também tá nessa fase, Fer? Na verdade, eu acho que a maturidade, né, traz isso. O amadurecimento, eu acho que traz isso, né? A gente fica mais segura. Eu acho que você começa a querer voltar, né? A voltar. Qualquer cor mais tranquila, né? E também praticidade. Acho que os dois, né, Fê? Os dois. Sim. Porque também outra coisa. Aquilo, quando você tem tempo de ficar cuidando e faz algum sentido... Talvez quando você é mais jovem. Depois você começa a ganhar uma série, você vai perdendo um pouco o tempo. Você fala, não, tem que ser prático. Não, exatamente. Se eu tiver que ficar ali tanto tempo fazendo isso aqui. Não quero. Não. Então, o que é prático? É manter dessa forma, desse jeito. Mas eu acho que, assim, as mudanças, elas são marcos. São necessários, eu acho que marca cada fase ali. A Fernanda, com certeza, a Fernanda Barruê, quando estava na faculdade, era uma fase. Nossa, eu era cabelão comprido, preto, completamente diferente, outra pessoa. E aí depois você vai, né, vendo ali o passar do tempo, você vai buscando uma outra imagem também. Porque, na verdade, é isso, né? E a nossa área, assim, né, questão do direito, Fer, exige muito da postura, das vestimentas, né? Sim. Então, você acaba buscando aquela versão um pouco mais séria, formal, que você chega, as pessoas já conseguem te respeitar. Só quando você chega, né? As pessoas já falam, nossa, chegou advogado. Isso. Na verdade, é um assim, peso muito grande. Porque a sua imagem chega à frente, né? Sim. Então, o primeiro impacto é aquilo é o que a pessoa já vai entender, né? Qual que ou ela vai te escutar ou não vai te escutar. E se você tá muito debochado, se você tá ali cheio de algum... Enfim, dependendo da vestimenta, isso e aquilo, as pessoas talvez não vão te levar tão a sério. E é engraçado, porque você, dependendo da forma que você se comporta, da roupa que você veste, da forma que você se mostra, parece que as suas palavras, elas ganham ainda mais força, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade, estava com 17 anos. Então, imagina, era outra Fernanda, né? Eu tô falando hoje uma Fernanda que tem 30 e poucos, não vou falar. 30 e tantos. Mas, um pouquinhos, 30 e pouquinhos. E, brincadeira, 35. Então, tô falando de um lapso temporal de quase 20 anos. Então, é óbvio que quando eu entrei na faculdade, o que eu achava que era normal, de vestir calça jeans, uma blusinha... A própria faculdade vai educando. A minha faculdade em si, né? Então, eu já comecei a usar ainda mais salto, eu já comecei a usar ainda mais roupas formais. Na evolução, assim, né? Então, logo no segundo ano de faculdade, eu já comecei a estagiar. O escritório que eu comecei a estagiar era um escritório muito grande de São Paulo. Então, assim, a nível nacional, ele tem, enfim, uma expressividade, na época, principalmente, né? Era muito grande. Então, assim, o próprio estágio, você vai lá para um escritório enorme. Você não pode vestir qualquer roupa. Sim. Você não pode se portar de qualquer forma. E isso eu acho muito bacana, né? Porque tudo educa. Os nossos pais educam a gente até certa idade. E, na verdade, mentira. Se minha mãe e meu pai escutar isso, eles me educam até hoje, né? Mas, brincadeiras à parte, até certa idade existe uma importância muito grande. A escola nos educa. E aí, esses outros locais, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito dos ambientes que a gente vive. Eles também vão nos trazendo essas informações. Então, a faculdade já tinha me trazido uma noção. Quando eu entro no meu primeiro estágio, me traz mais noção, e assim sucessivamente. Então, todos os lugares... É a experiência que você vai adquirindo ali, né? Cada local que você passa. Sim, e tem uma situação, né? A gente tem um fator muito maravilhoso para nós, né? Que a gente é
pequena, a gente tem uma carinha de nova, e isso é muito bom. Isso é bom. Porque significa que o quê? O Botox vai vir mais tarde. Brincadeira, eu já veio, tá? Eu falei pra doutora Débora, doutora, eu vou ter que ir fazer o Botox, porque eu tô fazendo propaganda de você, e meu rosto parecendo um maracujá, e não tá dando certo, né? Então, mas então, assim, de toda forma, você vê que a gente, muitas pessoas... Você vai perguntar a sua idade, a pessoa sempre te fala menos. Enfim. Sim. Então, assim, eu também tenho muito disso. Então, assim, se você me pega num dia a dia normal na minha casa, que eu tô com a minha roupa normal... Meu pijaminha, que você gosta bastante de postar, assim, bem em casa, bem com o de neném. boa, porque assim, são 2 Fernandas, de fato. 2, 3, 4. Existem várias Fernandas. Mas a que tá em casa é aquela que não quer usar o salto, é aquela que não se preocupa com a maquiagem, aquela... A Fernanda. Normal, sabe? Aqui gosta dos shorts jeans, da blusinha, do chinelo, que corre com os cachorros, que não tá nem aí com a hora do Brasil, né? Assim, da preocupação genuína de, eu vou me sujar, eu vou isso. Eu não tô nem aí. Eu realmente, eu enfio a mão na massa. Eu sou exatamente assim. E aí tem dias que a mulher não quer realmente se arrumar. Tipo, tem dia que você tá... Ontem mesmo, eu fui numa apresentação da neném na escola. Cara, eu não tava afim de me arrumar. Tipo assim, foi um dia muito exaustivo, eu não consegui ir na academia, eu tava muito frustrada, porque a academia pra mim não é vaidade, não é estética, é tipo... Saúde, né? Terapia. É ali que eu tiro 1 hora pra mim relaxar, que no fundo a gente tá se matando no cross, mas pra mim, cara, eu saio de lá outra pessoa. E enfim, eu já tava muito sobrecarregada, eu cheguei em casa, fui arrumar ela, o tempo que eu tive, eu fui arrumar ela. Então, filho, eu coloquei uma camisa, uma leg, um tênis e fui. A minha amiga olhou minha foto e falou, Fernanda... Amiga, dá pra ver, quando você coloca essa camisa, dá pra ver que seu dia foi bem caótico e que você não queria se arrumar. Né? Que tem algumas roupas, assim, que elas são... As pessoas já denunciam, né? Hoje você tá meio... né? E a gente nem percebe. As pessoas leem isso na gente. Porque tá acostumado realmente a ver. Eu vou visitar um cliente, eu vou de salto. A gente trabalha, embora trabalhamos com marketing, eu sempre gostei muito de andar mais social, tudo por conta disso. Eu vou numa reunião, vou ter um contato com o cliente. E outra, as pessoas te levam mais a sério, né, Fê? É engraçado isso. E vamos lá, né? O meu conteúdo, assim, a carga que eu tenho, a experiência que eu tenho, não muda nada se eu tô de shorts jeans ou blusinha ou de social. Mas muda tudo. Dependendo do ambiente onde eu tô e como eu quero passar isso. Então, assim, no final das contas, você começa a perceber ao longo da sua vida que você vai ter que ter, sim, alguns locais que você vai estar se adaptar mais, obviamente, mais tranquilo. Sim. Em outros você vai ter que se apresentar. Então, quando eu falo da minha profissão, e aí quando eu falo da minha experiência profissional, esse ambiente não cabe, né? Uma roupa mais tranquila. Eu necessariamente, eu preciso estar com as minhas vestimentas. E foi engraçado hoje, até agora lembrei. Essa semana eu falei disso no Instagram, uma brincadeira que eu dei com a minha mãe sobre a armadura. Que ela sempre, quando eu saía de casa, pros meus estágios, pros meus trabalhos, ela falava, Fernanda, você está vestida com a sua armadura. Porque é impressionante como nos empodera. O salto alto nos empodera, a camisa, o terno, o terninho ali. Exato, esses detalhes, eles vão nos empoderando. Isso vai nos dando ainda mais força, né, dentro de um ambiente que tem ali, né, toda a sua formalidade, a sua seriedade, e isso vai trazendo ainda mais autoridade. Agora, é lógico, uma coisa também que é importante falar. No mundo de hoje, a gente vê ali o tanto de patrocinado que tem. Você vê pessoas extremamente bem arrumadas, extremamente bem produzidas, mas aí você vai falar, você fala assim, mas... Oi, amigo. Como que consegue, né? Você não consegue ter a autoridade da qual você está falando, porque você não tem a experiência que você diz ter. Então, assim, antes, obviamente, da imagem, tem que ter o caminho. E o caminho é esse. O caminho é você estar sempre nos ambientes certos, estar sempre nas experiências, tendo coragem, porque tem muitas coisas que vão te tirar do eixo, vão te tirar do controle, e isso, cada vez mais eu percebo que nós não temos o controle de nada. Não temos. Absolutamente nada, em que pese, eu insista em tentar ainda manter, muitas vezes, o controle, mas não temos, e aí você vai tendo essa experiência, né, Fê? Que é, sim, de fato, essa maturidade que você vai trazer. E é muito bacana, por isso que
você tá entendendo agora por que eu não coloco um roteiro, porque a gente vai surgindo aqui as abas e nós vamos falando. A gente começou a falar sobre vestimenta, sobre mulher que trabalha e às vezes não quer se arrumar e tá tudo bem. Você não vai mudar o seu profissional, o seu conhecimento por conta da roupa que você tá. Perfeito. Né? Tipo assim, às vezes a pessoa vai te encontrar no mercado e fala, nossa, advogada de leg, né? De roupa de academia. Não. Mas você sabe que eu já fui mais encanada, né? Eu era encanada. Eu acho que sim. Acho que eu era mais encanada, assim, com isso. Mas hoje não dá. Hoje eu tenho o Marco Aurélio. E quando eu vou passear com o Marco Aurélio, é a mãe do Marco Aurélio que tá saindo. Confortável, um tênisinho, entendeu? Uma rasteirinha. Tá. Tu sair ali do trabalho, vou passar no supermercado, obviamente que eu vou estar com a minha roupa do trabalho. Mas assim, é bom que as pessoas conheçam outras facetas nossas, não só uma. Porque a gente é um todo, a gente não é um. É lógico que tem coisas que você não precisa compartilhar com todo mundo, que faz parte da sua intimidade. Sim. Mas também, se a pessoa achar que você é um robô e você só é aquilo, a pessoa não se conecta com você. Mas, Fer, essa questão de conectar e um conteúdo mais humanizado, ser humanizado, tá voltando agora. Porque um tempo atrás, vamos falar aí de 2, 3 anos atrás, as pessoas estavam muito robotizadas. Sim. Um padrão, tentando todo mundo seguir o mesmo padrão. Né? Você não concorda? Que agora tá todo mundo querendo... Até nas redes sociais, se você for ver hoje o pessoal do fit, né, o pessoal fitness, tá postando, gente, eu não sou assim. Olha a minha postura. Ó, essa foto eu tava posturada, essa foto eu não tô. Isso é ótimo. Né? Mas agora começou isso, porque antigamente não, era só aquela pessoa muito certa, muito bonita, com a dieta muito certinha, que era postada nas redes sociais. Logicamente, né? Não tenho nenhum dado... científico, nem médico, não tô falando de uma área que eu não tenho menor domínio, mas eu imagino quantos, depois da internet, principalmente dessas questões, dessas rotinas perfeitas, quantos casos tivemos de ansiedade, de crises do pânico, enfim, imagino que os psiquiatras e os psicólogos ficaram literalmente loucos com a gente, porque no final das contas é simplesmente impossível. É impossível você, e trazendo um pouco pra minha realidade, né, você trabalhar num nível de excelência, né? Eu tenho um padrão da minha própria cabeça, né? Uma régua alta. É impossível você, na mesma régua, no mesmo tamanho, você ser uma musa fitness. É impossível você ser uma mãe absurdamente presente e perfeita. É impossível você ser uma dona de casa 100% atenta com a limpeza, com a comida, com os mercados, enfim, é impossível. É impossível. Você, em algum momento, a vida vai te cobrar você escolher. Exatamente. E o problema é isso. O problema, muitas vezes, é que a escolha, ela já é meio que dada. Então, quando você tem uma situação que você fala assim, puxa, mas eu acho que, né, e não tô desconsiderando o valor das escolhas, mas às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho escolha. Ou é isso ou é isso. E talvez, às vezes, o grande desafio é quando você tem escolha. Eu tenho escolha. É possível fazer isso, é possível fazer aquilo, é possível fazer aquilo, é possível fazer tudo. Mas o que você quer? E é isso que tá, né? E tá puxando um pouco pro que você falou. Poxa, eu comecei a faculdade, eu tive ali um contratempo, porque é um contratempo, Sim. não é uma decisão definitiva que não, né? Você vai retomar quando você achar que tiver que retomar. E aí são escolhas. Infelizmente, a gente tem que fazer. Você poderia continuar? Poderia. Mas aí você falou, peraí, mas eu tenho um baita de um projeto legal. Esse projeto tá dando certo. Nesse momento, será que é adequado eu continuar nessa rotina? Será que isso me traz alguma coisa boa? E colocar mesmo a reflexão. O projeto o que nós voltamos a falar, quando nós temos filhos, não é mais só sobre nós, sobre nossas escolhas. Você tem que pensar algo que vai estar confortável para todo mundo. E muitas vezes não tá confortável pra gente. É isso. Né? Vamos falar de mãe de novo. Mas nós se colocamos nessa posição, por quê? Porque nós temos que dar uma base ali, uma estrutura, ensinar. Você sabe que hoje, né, com o neném lá, você se preocupa muito, o caráter dele. Tudo. Como que você vai moldar, o que você vai ensinar. E você quer mais tempo com ele para você poder passar... criar aquela criança segundo as suas vontades, seus desejos, que você acredita. Por quê? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vai deixar com a avó, deixa com a babá, deixa com alguém. Sim. E essas pessoas estão moldando ele também, de alguma forma. Então, a gente se sente muito culpado. Qual que é a porcentagem que eu tô investindo no meu filho? Fê, uma amiga ontem eu almocei, uma das coisas que ela falou pra mim, que me tocou, e por isso que eu tô trazendo. Ela
que tipo de reconhecimento você quer ter. De quem que você quer ter o reconhecimento. Porque, assim, a sociedade, ela valoriza muitas coisas. A sociedade, ela valoriza o sucesso profissional, a nossa família também valoriza o sucesso profissional. A gente tem, quando você tem um corpo bonito, a pessoa fala, nossa, mas você conseguiu, falar o termo, né? Popular, meteu shape, né? Então, aí você fica ali e tal. Mas o maior reconhecimento de todos, eu acho que ela falando pra mim da experiência dela, é da filha dela chegando nela e falando, mãe, hoje com seus 20 anos, e eu já falei isso pra minha mãe também, mãe, hoje eu te entendo. Mãe, obrigada por você ter se dedicado à nossa família. Obrigada por ter sido sábia, obrigada por ter renunciado muitas vezes, as coisas. E hoje, assim, escutando aquilo, me tocou muito o coração, porque eu tenho uma rotina com muitas coisas, né? Com muitos afazeres. Então, assim, eu tento segurar ali os meus pratinhos e tal, e todo mundo me pergunta, mas como é que você consegue? E eu sou muito sincera. Gente, calma, não é assim também. Eu tô tentando, né? Estou tentando conciliar. Lógico, tem coisas que às vezes ficam, mas assim... É sempre muito importante a gente saber o que é o mais importante. E para mim, definitivamente, a minha família. A minha família. Se em algum momento eu sentir que algo não está sendo compatível, né, com a minha família, com a minha rotina, com aquilo que eu desejo para o meu filho a longo prazo, que é exatamente o que você falou, é uma boa educação, uma construção de um bom caráter, é que ele, em algum momento, quando ele tiver a família dele, ele trate a esposa com carinho, com respeito, né? Porque isso, Fê, hoje a gente percebe que a sociedade está um pouco corrompida, né? Sim. Os valores estão um pouco corrompidos. Então, assim, você falou muito bem, você falou, Fê, todo mundo ensina um pouco e tudo molda, né? Que bom que a gente tem uma rede de apoio, no meu ponto de vista, excelente, a minha ótimo. Também, meu Deus Mas assim, do céu. fora a nossa rede de apoio, existe um mundo todo lá fora. E que também vai moldar ele. Então, assim, se a gente não estivermos presente, eu acho que, de fato, a gente tem um risco grande, sabe? De ser, de alguma forma, eles poluídos com informações e com coisas que talvez não sejam boas para eles. Então, assim, dentro de um cenário, assim, num todo, eu vou percebendo que as nossas decisões, o excesso de escolhas, também vão criando ali alguns tipos de ansiedade. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim... Uma cobrança muito grande. Muito grande. Nós cobramos o tempo todo. Entendeu? Aí, porque você, por mais que você tenha decidido o que você, né, a tomada de decisão de, nesse momento eu vou parar, eu vou dar uma atenção especial para isso e tal, ainda assim você fica com aquela... Sim. Ai, será que eu fiz certo? Será que tá certo? Será que eu poderia ter ido um pouco mais? Será que eu poderia ter feito um pouco mais? Não. A sua decisão está em Deus. Deus te mostrou, Deus te deu propósito e é isso que você está fazendo. E Fê, é isso que eu faço todos os dias. A primeira coisa que eu faço ao acordar, eu tenho um aplicativo no celular e eu tenho um devocionalzinho ali de 10 minutinhos. Então tem uma frase, uma passagem da Bíblia e, enfim, uma explicação, né? Conforme o aplicativo entende que é legal. E uma oração. Então é 10 minutinhos, coisa rápida, você acorda, já tô escovando o dente, tô escutando. E tudo eu coloco pra ele. Tudo eu coloco pra ele. Porque é na palavra que a gente tem uma resposta. Sim, é na conversa oração. com um amigo que a gente tem uma resposta. Te trouxe uma conversa que eu tive ontem com uma amiga. E eu acho que a gente tem que utilizar, de fato, né? As pessoas, as conversas que a gente tem, as coisas que a gente faz, os ambientes que a gente frequenta. Absorver o que é bom, né? Tudo. E assim, e é isso, assim, é ser confiante que aquilo que a gente escolhe é o correto, e não também ter medo também, sabe? Se tá errado alguma coisa, toma um outro caminho, tá tudo certo. Se errou, o negócio não é persistir no erro, mas errar, todo mundo vai errar. Todo mundo. E assim, o grande desafio nosso é esse, é assumir que a gente errou, tomar uma outra direção, né, retomar, porque assim, eu acho que você também é assim, teimosa. Bruno? Não? Não, quero arrumar encrenca aqui de casal, hein? Tô só... Todo episódio nós arrumamos. Ai, gente, desculpa, não, né? Enfim, mas a gente é teimosa. Muito confiante nas convicções dela. Não é? Mas eu também sou, tá? Ainda bem que o Gui não veio aqui, senão a gente já... vamos fazer um de casal, dia dos namorados, Fer. Vamos fazer. Vixe Maria, vê.
ser bom. Ai, eu amo. Dia dos namorados, faz umas perguntinhas. Uma coisa especial. Aí, enfim, aí ele também ia falar isso. Então, ele me fala, Fernanda, ó, assim, assado, não. E eu lá, convicta que aquilo não quer a minha opinião. Aí, enfim, muitas vezes, a gente reconhecer que tá errada ou que deveria estar tomando outro caminho é um pouco complicado. Eu falo pro Bruno assim, amor, geralmente a mulher não reconhece que tá errado. Como que ela vai reconhecer? Oi, amor, tudo bem? Me dá um abraço, me dá um beijo. Mas nunca a gente vai falar, desculpa, eu estava errada. Não. Então, quando eu te abraçar depois de uma DR, saiba que eu tô assumindo. Estou assumindo que eu errei. Do meu jeito, né? Da minha forma, né? Não verbalizando. É importante que eu saiba disso também, porque daí linguagens e sinais. Vamos fazer uns combinados, né? Fazer uma lista de combinados e aí essa daí... Mas assim, é isso. Então assim, não ter medo, Fê. Medo de você tomar uma decisão, medo de você manter essa decisão, medo de eventualmente você rever essa decisão. A vida é isso, né? E uma coisa... pegando um gancho, que esses dias nós conversamos lá no escritório e você falou de um post que você fez de algo que estava em alta. Agora eu não vou me recordar. Ai, meu Deus. O que era? Você lembra? De um caso polêmico. Caso polêmico. Isso. E aí você foi lá e deu uma opinião em cima do que você leu ali, de rapidez, né, imediato. Você foi, deu opinião, depois entraram em contato com você, Fer. Você foi estudar o caso, você leu o processo, aí você foi, reviu, você falou, não, realmente, eu errei, foi gravar outro vídeo. Até contextualizando, a turma que não me conhece, né? Eu tenho, no meu Instagram, eu tinha um projeto, né? Tem um projeto que ele não morreu, ele vai retomar, se Deus quiser, tão logo, assim que eu tiver algum tempo. O Café com Direito. E o Café com Direito foi um projeto que eu fiz onde eu consegui criar conexão com as pessoas. Então, até puxando um gancho, não sou de Naviraí, vim pra Naviraí. Então, há 8 anos atrás, o Instagram ainda ele era bem pouco utilizado pelas pessoas. Então, o que a gente vê hoje... Era uns vídeos ainda de 5 minutos. Muito, eu fazia o IGTV na época, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas existia uma forma de gravar diferente. Existia um Orkut, MSN então, também assim, naquele tempo, né? Naquele tempo. Então, existia essa forma. E aí, eu sempre gostei muito de me comunicar. Então, pra mim, sempre foi muito natural falar. Eu gosto de falar, bater papo, enfim. E na época, então, a qual eu cheguei, poucas pessoas me conheciam, né? Ou conheciam o meu trabalho. E foi a forma que eu falei, opa, peraí. Vou me apresentar, vou apresentar meu trabalho. E de que forma? Uma forma que eu consiga desmistificar o direito na sua chatice, porque isso é uma coisa que é difícil. O advogado, ele acha que quanto mais juridiquês ele falar, mais bonito e mais autoridade profissional ele vai trazer. Exato. Então, assim, pra mim nunca foi isso. Pra mim, eu sempre tive na cabeça que quanto mais simples a linguagem, quanto mais clara e transparente, mais conectividade você tem com as pessoas. Até porque com quem você quer comunicar? Fê. O seu cliente, ele não fala juridiquês, ele não fala tudo certo, ele não conhece. Perfeito. Além disso, quantas pessoas eu quero atingir? Se eu quero atingir o máximo de pessoas possível, e o Café com Direito era exatamente isso. Eu não queria saber se a pessoa ela era super instruída, pouco instruída, se ela tinha dinheiro, se ela não tinha dinheiro. Eu nunca quis. A minha intenção no meu projeto genuíno era levar a informação de uma forma simples e descomplicada. Tanto que era o slogan, né, assim, do projeto. Então, o que eu fazia nesse projeto? Eu trazia ali informações que estavam acontecendo, poderia ser uma dúvida simples de consumidor, um pouquinho mais casca grossa de direito de família, eu trazia um pouquinho de tudo, uma pincelada, de contratos, assim, tudo. E em uma situação específica, na internet existiu um caso, e nesse caso específico estava dizendo ali de uma situação que envolvia, né, uma moça, enfim, que tinha ali uma acusação. Não era da minha matéria, não era, até porque você envolvia... tem água aí ainda, Fer? Mas cadê o Bruno? Produção, água. Água, porque nós falamos não era a minha matéria, não era algo que eu dominava, mas foi uma coisa muito divulgada, né, na mídia. E nesse momento de internet, a gente tenta aproveitar algumas ondas, né? Vai surfando ali conforme o caso. E como foi uma situação de grande expressão, eu falei, poxa, vou comentar sobre esse caso. E assim fiz.
fiz um IGTV, se eu não me engano, não sei se existia Reels na época, ou então fiz o Reels, enfim, não sei, e da qual eu estava falando sobre dando a sua opinião ali sobre o caso. A impossibilidade de existir um estupro culposo. É isso, né? Não existiria essa possibilidade, seria uma aberração. Ponto. Eu tava me apegando a isso. Desse termo específico, essa expressão dessa impossibilidade. E aí, isso daí, assim, pá, bombou. Sei lá, tantas, sei lá, 80 mil visualizações, sei lá quantas mil visualizações. Foi uma coisa assim, louca, Fê. Obrigada, Bruno. Foi louco. E eu fiquei muito feliz, muito contente e tal. E eu sempre respeitei muito o diálogo. Muito mesmo. Então, todo mundo que me mandava mensagem no Café com Direito, se tem seguidor aí, depois comente aí, volte. Né? Faz aí uma graça, né, pra mim, me dá dá um biscoito, né? E aí, sempre levei muito a sério, sempre gostei muito desses diálogos. Um seguidor ainda virou pra mim e falou: Fê, cara, você viu a audiência? Você viu a decisão? Você viu como é que foi a situação? Eu falei: putz, não, você tem um link? Pô, eu tenho. E a pessoa me mandou. E Fê, a humildade da gente revisitar decisões, da gente rever o que a gente fala, rever os nossos pontos de vista, não nos torna fraco. Nos torna fortes, porque isso nos mostra como o nosso caráter, como os nossos valores, eles são firmes. E a grande dificuldade hoje em dia é que, assim, as pessoas, não importa se tá certo, se tá errado, não, as pessoas, elas vão conforme, elas vão se moldando. Então, assim, olha, o sujeito fez uma coisa errada, você sabe que é errada, mas só porque você gosta do cara, de repente você passou o pano. E eu não Sabe sou por que assim. eu estou fazendo essa cara? Porque nós estávamos conversando esses dias com um conhecido, na verdade com dois, e sobre o mesmo assunto em dias diferentes. Essa questão de passar pano entra muito na política. A pessoa vai lá, elege alguém, em vez de cobrar, começa a defender, passar pano, achar que é certo o que ele está fazendo, e não é sobre isso. Exato. Nunca é sobre isso. E assim, seja em que setor for, assim, o certo pra mim é o certo, o errado é o errado. Por isso que eu fiz direito, por isso que eu sou advogada e por isso que eu cobro justiça. Você fez direito. Direito. Não tinha outra, não tinha o que fazer. Então, assim, pra mim, justiça é justiça. E esse valor de justiça, ele é muito forte, é muito latente. Eu sofro com isso, não é legal. Porque você tem uma questão de moralidade muito elevada. Então, assim, é ruim. Porque você vê o errado e você não consegue ter paz. Aí que tá, você quer sempre a coisa certa. E aí, dentro disso, então, voltando pro caso, né, eu peguei e fiz uma errata, né, falei, olha, gente, agora, né, e é muito interessante, porque quando você se posiciona ou você faz esse movimento, você percebe que a lacração, o burburinho, ele é replicado muito mais rápido, ele é visto muito mais rápido do que aquele momento que você fala: opa, peraí, vamos rever essa situação, eu acho que eu mudei um pouco de ideia, eu acho que isso, que aquilo. Então, assim, no mundo da internet, no mundo dessas coisas, você começa a perceber que o quão poderoso é algo que você fala. O quanto de cuidado você tem que ter perante as coisas, porque tudo pode ser mal interpretado. Sim. E as pessoas, elas interpretam da forma que elas querem. Então, por exemplo, você não tem controle do que as pessoas vão interpretar. Nesse caso, o primeiro vídeo teve, enfim, trocentas visualizações, o segundo teve metade das visualizações, né? Obviamente, isso não me deu descrédito no projeto, pelo contrário, me deu mais crédito, e isso eu fiquei muito feliz, sabe? Isso muito feliz mesmo, porque quem de fato segue, quem de fato me seguia, pô, que legal que você foi lá ver a audiência, legal que você foi dar o comentário, nossa, a gente confia em você, nanana. Traz mais confiança e credibilidade, porque é isso, Fê. Quando eu tenho um cliente no meu escritório, quando eu tenho que fazer ali um parecer jurídico, que hoje também estou como procuradora-geral do município, né? Então, enfim, tenho eu sou muito, né, técnica. Isso me traz muita tranquilidade. Então, eu deito com a minha cabeça em paz, tranquila. Porque eu vou traçar a estratégia com o cliente, né? Enfim, seja lá onde eu vou estar, mas com uma certeza muito grande que essa estratégia, ela
pode melhorar se tiver alguma coisa acontecendo, porque eu vejo muitos colegas, por exemplo, não é assim, é cara crachá, cara, não, muda de ideia, mudou, alguma coisa aconteceu nova, traz isso pro seu cliente, traz opções pro seu cliente, traz inovações, né? Inovações o tempo inteiro. Então, assim, eu tô dizendo isso, até pegando um gancho, a gente não vai parar de me falar, hein? Porque no começo, quando eu comecei a gravar o Café com Direito, quando eu comecei, de fato, a trazer essas coisas na internet, foi uma coisa muito, muito positiva. As pessoas me encontravam na rua, putz, você é do Café com Direito? Ai, que legal, é que nem eu converso agora. É muito legal, muito gostoso. Puxa, eu não sabia que você era assim, não sabia que você era assado. Nossa, eu achava que você era dessa forma. E você fica com muita alegria, porque tá atingindo as pessoas. Mas com a classe, muitas vezes, eu tive ali alguns contatos com alguns advogados, não estou dizendo com, né, num geral, mas com o outro falar, pô, você está estragando tudo, você está contando para as pessoas, você está atrapalhando, né, de desmotivação mesmo, não de aprovação. E eu lá, toda semaninha lá, eu com meus videozinhos, fazendo as coisas e você tal. Crescendo. Então assim, hoje eu vejo, inclusive alguns colegas dos quais me falaram, gravando, fazendo. E, cara, acho isso legal pra caramba. Porque é uma forma de divulgação, e muito mais divulgação do serviço, do trabalho em si, de informação. De informação. Gente, a gente que tem informação ali, né, a questão do direito. Às vezes a pessoa tem direito a algo, a uma aposentadoria, perfeito, a um divórcio, um negócio. E as pessoas não têm informação. E as pessoas perecem por falta de informação. Fê, vou falar a verdade pra você. Uma das alegrias que eu tenho, quantas mães eu já ajudei? Mães que, infelizmente, né, elas tiveram ali uma realidade complicada, que muitas vezes os pais acabaram não estando presentes, seja, né, por uma questão, enfim, de relacionamento ou outras questões, que dependiam ali de uma pensão alimentícia, que dependiam, que não sabiam como fazer, deixar de fazer. E digo pra você assim, numa massa, não necessariamente me contrataram, porque muitas nem condições tinham. Então, eu consegui ajudar com o pro bono, fazendo uma advocacia para ajudar mesmo, né? Porque, no meu ponto de vista, também é o seguinte, não adianta você só ganhar. Ganhar, tô dizendo honorários, tá? Assim. Você tem que ganhar vendo o seu cliente satisfeito, vendo as pessoas tendo o direito, tendo acesso ao direito, né, do que elas podem ter. E o que é, de fato, um direito essencial dela. É um básico, né, Fer? Não é nenhuma coisa assim que tá fora. Não, ela precisa daquilo ali. E elas acabaram fundamental se munindo de informação. E a partir do momento que você tem informação... Porque, assim, é importante a gente falar isso também, né? Eu vou puxar um pouquinho por essa questão de mãe, de mulher também. Muitas mulheres têm vergonha, se constrangem em entrar no escritório de advocacia. Né? Porque o que a mulher tá fazendo ali? O que ela tá querendo ver? Então, mas vai colocar... Posso falar o termo chulo? Vou falar bem o termo chulo, tá? Vai colocar o fulano no pau? Interesseira. Porque a mulher tem também todas essas questões. Amiga, o pior é aqueles que acham que a mulher vai se manter daquela pensão. Perfeito. Nossa, isso é maravilhoso. Pelo amor de Deus. Quando a pessoa fala, eu dou X reais de pensão e a mulher tá se mantendo no caminho... Fala, não, amigo, não. Você sabe quanto custa um pacote de fralda, um leite? Pegando um gancho, esse dia eu vi um meme da mulher. Não. Eu não sei se era uma conversa fake, não sei se era real, não sei. Estava na internet e eu fui ver. A mulher mandou assim, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Então, a partir de hoje, a criança vai morar com você, o nosso filho vai morar com você. E eu vou pagar os R$200 de pensão que você paga, eu vou pagar pra ele. Aí ele, não, como assim? Eu não tenho como ficar com a criança, eu não tenho estrutura, eu trabalho. Ela falou, então, eu também trabalho, até agora eu fiquei com o neném, mas agora você vai ficar com ele, eu vou te pagar os R$200 de pensão. Não, o que eu vou fazer com R$200? Ela falou, mas é o que você me paga, e esse dinheiro você fala que eu faço o cabelo, que eu faço a unha, que eu saio. Então agora eu vou te pagar esses R$200, você vai cuidar. Não tem opção. Não, você não tem o que você decidir, já tá decidida, eu vou deixar a criança aí. E o cara é desesperado. O que eu vou fazer? Quem que vai cuidar? Como que eu vou manter a criança com R$200? Fê, mas é isso, sabe? eu acho que isso foi uma coisa muito legal desse projeto, porque assim, além delas ficarem cientes do direito delas, elas começaram a se empoderar. Então, no meu direct, muitas acabavam me
Fê, mas eu posso isso, posso aquilo, né? E lógico, não é uma consulta. O Instagram não é uma consulta, né? Eu não posso entrar no caso concreto, porque aí eu tô necessariamente dando uma consulta. Mas eu consigo empoderar essas mulheres, eu consigo mostrar para elas, olha, o caminho é esse, ó, se vai por essa, você tem esse direito, você tem aquele direito. E assim, tô falando de pensão, mas assim foi divórcio, assim foi outros temas que são extremamente sensíveis, né? E que a mulher, você vê que ela não tem um acolhimento na sociedade. Não tem. Então, assim, eu quero dizer assim, ainda existem ideias, infelizmente, né, muito preconceituosas. Então, a mãe solteira, muitas vezes, ela não é bem vista, ou ela tem ali algum tipo de o pessoal olhando um pouco, né, com, meu Deus, essa mulher, por que foi ter o filho? Como se fosse uma escolha dela, ter ou não ter. Eu já conheci, né, o cara, eu já sabia engravidar, que o cara era assim, gente, tudo bem. Mas não, eu discordo, porque às vezes a pessoa não conhece. Você conhece quando você casa e olha lá ainda, tem pessoas que você não conhece dentro do relacionamento. Fê, e a questão é o seguinte, você pode conhecer o que for, você pode até ter, né, mas assim, quando você enfrenta o divórcio. Não, assim, os alimentos é quando você encontra aquela criança. Se aquele pai não toca o coração daquele cidadão e que ele realmente tem que contribuir com algo. Um compromisso com aquela criança. Eu nem sei que ser humano é esse, me desculpa. De verdade, eu fico. E é por isso, talvez, que eu falo para as mulheres: bora, vamos, tô com você, tô junto com você. Divórcio, mesma coisa. Tenho casos ali no escritório que tudo bem. Você tem... são poucos anos de casamento. Mas eu tenho um caso especial que, assim, são 20 e tantos anos de casamento. É uma vida juntos. E aí você vê aquela mulher que ficou dentro de casa, cuidando da família, né, se doando para aquela família, e de repente ela já está numa idade... Enfim, mas ela já tá, né, numa idade um pouco, assim, enfim, mais avançada. 50 mais, que na verdade, ela é jovem demais, de alma, de físico, mas é uma idade mais avançada. Como é que você volta pro mercado de trabalho? Como é que você consegue? Só que eu entendo o que você quis dizer, por quê? Às vezes ela não trabalhou fora, ela não tem uma experiência profissional, mas o tempo que ela investiu na família, na casa, e entra muito nessa questão de divórcio do cara, fala, não, quem trabalhava era eu, quem saía pra trabalhar era eu. E eu não sei, Fer, e você já tira essa curiosidade, e se você puder comentar, você comenta, se teve algum caso que você pegou que o cara colocava no nome de terceiros pra não poder dividir, ou que passou pra nome de terceiro pra não poder dividir. Vamos lá. Comentar um pouquinho. Tem muita artimanha. Muitas coisas que hoje, assim, as pessoas se utilizam, né, pra fraudar. Então, quando a gente tá falando hoje, por exemplo, de um divórcio, a gente tem, de relacionamentos, eu acredito no amor. Eu acredito, vivo o amor, casei com o amor da minha vida, tenho meu filho, tenho as minhas coisas e torço e farei o possível para que seja eterno. Só que a gente nunca pode desassociar que casamento é contrato. Contrato. Aquilo que as pessoas assinam, elas estão assinando um contrato. E elas esquecem que neste contrato tem regra para tudo. Tem regra normal, né, de convivência, de você, enfim, você tá ali na sua casa, os afazeres, ainda que não escrito, mas a gente sabe, a mulher, ela tem que fazer essa obrigação, o marido aquela. Já é da sociedade mesmo, isso. Sociedade. É o que é moral, né? É o que você fazer ali. Exato, não, é o que se espera. E aí, a gente tem aqueles outros combinados, que estão ali assinados no papel. Então, quando a gente vai casar, ninguém leva a sério isso, e nem quando a gente vai fazer união estável. Qual regime de bens o casal vai querer? E regime de bens, minha turma, é o maior dos contratos da vida. Porque ali, você não vai querer utilizar ele, se Deus quiser, você não quer divorciar, e você vai pedir, rezar para que você vá antes do que o seu companheiro, ou, né, do que sua companheira, se o amor for verdadeiro. Então, assim, você não quer utilizar aquilo. Mas se você tiver que acionar, é bom você saber quais são as regras do jogo. E as regras do jogo, elas vão mudar conforme o que você escolher. Então, uma das coisas que eu também falava muito no Café com Direito era essa questão do, peraí, vocês sabem o que é? Vocês sabem para que serve? Vocês sabem escolher?
Pô, muita gente falava, não sei nem o que é isso. Então, peraí, volta aqui, vamos lá. Vou ensinar vocês. Então, assim, pra gente casar, a gente precisa entender em que nível que tá o nosso relacionamento. Então, pô, eu tenho meu marido, eu tenho uns bens particulares, o meu marido tem outros bens particulares, a gente tem planos futuros de ter mais bens, assim, assado. Pô, então você já tem um histórico. Existe mais ou menos um formulário, lógico, não é um questionário que você vai lá preenchendo, mas algumas perguntas que você pode ir fazendo ao longo desse relacionamento para entender de fato as intenções das pessoas, né? A sua, do seu companheiro, até para ver se esse casamento vai vingar ou não. Sim. E são dúvidas e comunicações, Fê, que são simples e resolvem muitos problemas. Só que as pessoas são assim, desavisadas muitas vezes. Elas, não tem problema, depois eu vejo isso. Não tem problema. É isso que eu ia te perguntar. Quantas pessoas que vão casar e vai consultar um advogado para poder casar? Sinceramente falando, sabe quem mais me consulta? Os empresários. As pessoas que têm algum tipo de patrimônio, né? Um patrimônio não necessariamente considerável, mas que começam a entender a importância disso. Então, os empresários, eles se preocupam com isso. As pessoas mais avançadas, assim, a nível financeiro, sim, eu quero dizer. Mas, assim, todo mundo tem que saber. E o meu projeto não é só para esse cara aqui da ponta que vai lá no meu escritório, que inclusive muitas vezes já é até meu cliente, e que fala, minha filha tá chegando com tal idade, tá namorando, eu tenho que fazer um contrato de namoro. Opa, peraí, vamos lá, deixa eu ver. Que idade que ela tem? Como é que é o sujeito? Como é que é o namoro deles? Tem que fazer, Fer? Fê dos... Vamos de próximo. Fê, vamos lá. Seguinte. Anabel! O que a gente tem que sempre pensar? Tem patrimônio envolvido? Não tem patrimônio envolvido? A família, ela tem, né, negócios, enfim. Cada caso, obviamente, que você vai indicar uma estrutura diferente. Então, por exemplo, falando de casamento e união estável, a gente está falando de regime de bens. O namoro, não existe regime de bens. Porque o namoro é, em tese, uma vontade de você ficar junto. O que diferencia o namoro de uma união estável de um casamento? O quê? É que naquele momento, tanto a união estável quanto o casamento, você tem aquele ânimos de família. É família. A partir do momento que eu caso com e meu já marido... começa a construir algo junto também. Família. Então é isso que diferencia. Um namoro, você tem a vontade. Mas a vontade de construir uma família, você vê que a família é no futuro. O namoro é o presente, é o relacionamento bom, então dá certo, não dá certo, você se desfaz, beleza. Só que aconteceu um grande problema ao longo do tempo. Hoje os namoros não são os simples namoros, que você vê o seu namorado no final de semana e tal, e cada um tem a sua casa, e aí de repente você tem um espaço. Hoje as pessoas falaram o quê? Pô, eu namoro, mas eu quero morar junto. Eu namoro, mas eu divido o meu Spotify. Tá os dois na mesma conta. Eu namoro, mas é só namoro. E aí, a esse tipo de relacionamento se tornou uma expressão, né? A gente intitulou como namoro qualificado. Então, assim, esse namoro, você já vê que ele já é um namoro que você fica meio assim, é namoro ou união estável? E aí tudo vai depender do comportamento, forma e trato que essas pessoas, elas acabam se tratando perante a sociedade. Então, aquela pessoa que fala assim, olha, é meu namorado, é minha namorada, é namoro. Agora, e aqueles casos que a pessoa começa a falar, meu namorado, minha esposa, minha mulher. E aí vai lá, coloca foto no Instagram, nos lugares, eu e meu maridão. E não é. Mas aí o que acontece? Isso, você fica naquela dúvida. Como que a sociedade te vê? Como marido e mulher ou como namorado e namorada? Aí tá. E aí por que eu tô te trazendo isso? Se a pessoa te vê como marido e mulher, você tem que tomar um grande cuidado. Porque se você não escolhe o regime de bens, e se a sociedade é um namoro, vamos supor, né? Mesmo sendo um namoro. Bom, tem lá anos, a durabilidade, a publicidade desse relacionamento. As pessoas de fato acham que você é marido e mulher, e enfim, tá todo mundo certo de que é aquilo. Você começa a ganhar uma forma de um contrato que, ainda que você não tenha assinado, é o regime de bens que é previsto pela lei, que é o da comunhão parcial de bens. E aí é importante que o quê? Esse regime, ele faz sentido para muitas pessoas.
Muitas pessoas, porque é um regime legal, é um regime que a maior parte das pessoas hoje casa, que é aquele que, olha, aquilo que estava antes do nosso relacionamento, né? Então, o que é meu, o que é nosso. Então, a partir do nosso relacionamento pra frente, a gente vai dividir. Sim. Legal? Só que não é pra todo mundo que isso daí se encaixa. Essa regra se encaixa. Tem casos que a gente precisa analisar. Então, por exemplo, você vê os famosos, você vê as pessoas com muitas posses, você vê que vão ir buscando outras alternativas. E assim, a gente tem uma previsão no próprio código no sentido de que traz algumas modalidades, né? Então, você tem a comunhão parcial de bens, a universal de bens, você tem a separação total de bens, a separação obrigatória, né? Você tem a participação dos aquestos. Você tem essas modalidades. Mas isso não necessariamente também que você tem que abraçar uma dessas modalidades. Você consegue construir juntos, né? Se assim for a intenção do casal, se assim for. Então, assim, essas pequenas informações que eu tô te falando agora, tem gente que nem imagina. Tem gente que nem sabia. Exatamente. Meu Deus, mas regime de bens. E aí, qual que é a diferença, então, Na verdade, disso tudo? eu acho que a maioria, quando vai casar, fala qual que é o mais barato. Mas, na verdade, não tem barato. Sabe por quê? Porque, assim, bom, primeiro que você vai casar e você vai ter que escolher. Tudo bem, que você não escolha o legal, você vai ter que fazer um pacto antinupcial. Quando você muda Sim. um regime que não é legal, você vai escolher um outro. Só que o barato sai caro. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Mas o que eu falo assim, que as pessoas, às vezes, por condição financeira, chegam no cartório e falam qual que é o casamento mais barato. perfeito. Não, é assim, aquela pessoa não quer gastar com a escritura do pacto antinupcial. É, isso. E às vezes aí que tá o detalhe. Mas lá na frente, por Isso vai te acaso, custar mais caro. se você acha, vai custar os seus bens, vai custar aquilo que você conquistou, aquilo que você construiu. E de repente você vai virar e falar assim: caramba, era só eu ter escolhido lá atrás. Então, assim, uma das coisas que eu chamo muita atenção, e é por isso que eu gosto da informação de forma descomplicada, de uma forma transparente, e toda consulta minha, toda. Se o meu cliente sai com dúvida, o erro é meu. Eu não posso deixar o meu cliente sair com dúvida. Meu cliente primeiro tem que ter o meu próprio contato, porque se alguma coisa surgir na cabeça dele, ele tem que vir conversar comigo, ele tem que falar comigo, e ele tem que esmiuçar o assunto. Em tempos de Google e de inteligência artificial, meu amor, você, advogado, você não pode ser bom. Não, Exatamente. Você tem que se superar, você tem que ser especialista. A minha formação ao longo do tempo não era que eu fosse boa na área de família, é que eu fosse muito boa, é que eu fosse especialista naquilo. Então, não é que eu fiz a faculdade e sentei lá e pego um caso ou outro para resolver. Não, eu fui atrás de formação, eu me especializei em processo civil, me especializei em direito de família, planejamento patrimonial e sucessório, então assim, direito empresarial, porque eu cuido de patrimônio de empresários. Então assim, você tem que trazer o máximo de informação pro seu cliente. Se você não conseguir fazer isso, meu amor, Tá fazendo errado. faz errado ou fala que você não faz. Passa pra quem faz. Faz bem feito. Manda pra Fer. Não, é bom, então. Não, mas é que é. Porque no Sim. final das contas, Fê, você vê que essa decisão, e aí até concluindo, até também para não ficar tomando muito tempo, essa conclusão do que a gente tá, do contrato que você vai assinar, do regime que você vai escolher, lá no futuro é o que vai decidir como é que vai ficar a sua situação no divórcio, se você vai ter direito a A, ou B, ou C, se o sujeito morre, né, a sua companheira morre, como que vai ficar a sua situação, se você vai ter participação ou não vai ter participação. E aí, amigão, não adianta você chorar lá o leite derramado. Essa escolha você tem que fazer aqui atrás. Então, assim, é chamar essa atenção. E dentro disso eu tenho dois pontos para abordar. É que, primeiro, a gente entrou nesse assunto pelo fato que eu falei que tem pessoas que passam por nome de terceiros para não poder dividir. Ótimo, que isso acontece, uso, né? É aí por isso que a gente entrou nesse assunto. Vou falar E de novo, existe. Fê, não só usar o nome de terceiro, como criar empresas. Então, as pessoas hoje, né? A gente tem uma coisa que está assim, muito usada, todo mundo quer fazer holding, né? Como parte estratégica de planejamento patrimonial. Holding é um instrumento muito utilizado, acho que é um instrumento bacana, quando é pro bem, né? Quando é para você falar assim, poxa, vamos planejar o seu patrimônio, você tem, a holding basicamente é uma empresa, e nessa empresa você tem alguns instrumentos que você oferece para o seu cliente para ele melhorar a sucessão patrimonial, a diminuição do impacto tributário que você teria na transferência desses bens. Então, existe muitas vantagens. Só que, assim,
O ser humano é um bicho complexo. Você pode criar coisa pro bem, você pode querer criar coisa pro mal. Então, assim, vamos supor, você estava me questionando, poxa, num divórcio, é possível eu passar pelo nome de terceiro, isso, aquilo? Não é só possível, como as pessoas fazem, como também elas criam empresas e, assim, colocam os bens nessa empresa e você fica ali degladiando, essa que é a verdade, no Poder Judiciário, para mostrar que aquele patrimônio correspondia à esposa, né? E você alega o pessoal a deles fraude, ali, né? a ameação ao casal, ao patrimônio, ao acervo do casal. E assim, a pessoa vai dificultando, né? Então, assim, você vai tendo uma escada. E aquilo que eu, assim, aquilo que eu falei pra você, né, em relação aos valores, as coisas, né? Pô, você foi lá, você viveu com a pessoa. E é por isso que eu chamo muito a atenção das mulheres. Você foi lá, você viveu com a pessoa, você se comprometeu, isso e aquilo. Chega no final da vida, assim, no final da vida ou no final do relacionamento, de repente aquela pessoa que você casou, você falou, opa, peraí, ela fez tudo isso de empresa pra fraudar o que a gente construiu juntos? É muito doloroso, né, Fer? Terceiros? E você fica, meu Deus do céu, sério? E tipo assim, cadê aqueles valores? Cadê aquela moral? Cadê aquela parte ética que a gente espera? Né? Mas quando se trata de dinheiro, né, Fer? Perfeito. E é por isso. A pessoa corrompe tudo. Fê, e a gente tá falando de duas situações, né? O divórcio, falamos da pensão. Sim. Assim, é inventário também. Assim, é outra situação que quando você morre ali, o patriarca, a matriarca da família e tem bens, você vê os irmãos se pegando, você vê coisas. Complicado. E assim, eu mexo com isso, né? Exatamente com Acaba a que eu família, né, Fer? Na verdade, Fê, nunca dependendo. E o mais. pior que é o seguinte... As pessoas também não pensam, ou não querem pensar na morte, ou não querem pensar na sucessão. E aí, de repente, quando você... Por exemplo, você tem um patrimônio imobiliário. Por exemplo, uma pessoa com muitas fazendas. Ela tem, lógico, né, as fazendas, e aí, eventualmente, tem ali alguma renda dessas fazendas. Só que, assim, o valor das fazendas, se a gente for pensar a nível de mercado, é um valor muito considerável, né? O valor da terra hoje no Brasil, meu Deus do céu, é muito alto. Consequentemente, o valor do imposto que você vai pagar também é alto. Então, assim, se você não tem liquidez, e aí tá tudo imobilizado, e aí o imposto vem alto, você tem que se desfazer do patrimônio. E uma das coisas que a gente vai percebendo é que a falta de planejamento das famílias em si, né, a gente tem que pensar em falar sobre esses assuntos difíceis. Como vai ser se você falecer? Como que você vai enfrentar? Como que você quer que a sua família fique? A falta desse diálogo sincero muitas vezes acaba trazendo para a família, então para os herdeiros, um problemão, porque tem que se desfazer do patrimônio. E na maioria das vezes o herdeiro não sabe nem como manter aquilo ali, né, Fer? Tipo assim, eu vou receber uma herança, eu vou ganhar uma fazenda, não sei o quê. Mas não sabe o custo que tem, Perfeito. Como que funciona para manter o quadro de funcionário, colaborador, nada. E aí que acontece que muitos falhem, acaba com tudo. Fê, mas a gente tem que diferenciar duas situações. Herdeiro de sucessor. Não é todo mundo que pode ser sucessor. Então, assim, existem alguns mercados, especialmente, que não é todo herdeiro que se enquadra naquilo. Então, por exemplo, você tem uma família, você tem fazendas, você mexe com agronegócio, enfim, tá. Você tem 4 filhos. E às vezes uma filha tá mais voltada pro mundo da arte, da moda, quer viajar. Não vai se encaixar ali dentro do seu negócio. Pronto. Você tem um filho que fez engenharia agrônoma, né, tem um quê com a terra. O outro tá no mercado financeiro, tá trabalhando em São Paulo. Não está fazendo direito. O outro tá... Exato. Então, assim, você tem que ver, e aí quem tá na liderança tem que entender que, assim... Talvez para ter o mando, né, para ter o controle, o bastão para cuidar daquilo, tem que ser aquele que tem mais afinidade com aquele negócio. Às vezes um colaborador, o gerente, o encarregado, alguém ali de confiança. Assim, infelizmente, a gente tem que falar sobre esses assuntos. E às vezes o pai e a mãe ficam numa situação muito complicada. E tá coberto de razão. Hoje eu sou mãe, eu entendo, imagina, ter que escolher, às vezes, um ou outro filho, se não for todos que quiserem tocar o negócio. Mas, por exemplo, hoje eu tenho, né, a minha atividade principal, a advocacia, tenho um escritório, enfim. Mas eu não sei, se não for advogado, quem que vai tocar? Ninguém. Acabou a era Barroeco na advocacia, porque não vai querer tocar e tá tudo bem. Você vê que em determinadas profissões isso é muito claro, mas em outras é um abismo. Então fica ali, tô falando
do agro, porque talvez é o que é mais próximo a nós, mas qualquer outra empresa, indústria, que você vê em qualquer lugar, as pessoas querem encaixar os filhos ali, querem enfiar os filhos ali a todo custo, achando que isso é a melhor coisa para o negócio. E não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes é melhor você falar, filho, você não gosta desse negócio. Eu vou te dar um prolabore, vou te dar um salário desse negócio, vou criar aqui um planejamento estratégico de como isso vai funcionar. Por quê? Porque eu quero que isso dure, que isso seja um legado, que isso dure lá 100, 200 anos essa empresa, né? E a partir do momento, isso é uma coisa, assim, de fato, né? Que muitos negócios não chegam à terceira geração. Porque são mal geridos. Nós costumamos falar que o pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Então, às vezes é o próprio filho já que chega ele no não neto. chega nem coitado do neto. Esse dia eu tava conversando com um empresário, que também ele tem fazendas, e ele falou, Fernanda, não sei o que eu faço, meus filhos não vai manter isso aqui, não sei o que fazer. Ele falou, eu dei tudo que meus filhos queriam, dei carro, dei tudo, e eu estraguei meus filhos, e hoje eu não consigo deixar isso aqui na mão deles, eu não consigo sair daqui, ele já tá mais de idade, ele não consegue desvincular dos negócios para os filhos ficarem. Mas é difícil. E assim, o pai e a mãe têm que ter essa decisão difícil, de entender que às vezes nenhum dos filhos vai ser o melhor. E que o melhor para o filho, inclusive, é deixar uma outra pessoa mais preparada, porque a partir dali vai ter a renda, vai manter, vai continuar tendo ali, né, o negócio. Enfim, são aquelas questões que a gente empata muitas vezes, né? Então, quando a gente faz um planejamento desse, a gente precisa, né, orientar, a gente precisa conversar. É óbvio que quem bate o martelo é o cliente, né? Ele que faz. Sim, mas vai tomar a decisão levantar esses final. Pontos, Fê, para que ele faça Até a reflexão, porque- é muito importante. Até porque se você não passar isso e lá na frente acontecer alguma coisa, vai cobrar de você que você não passou a informação. E o meu compromisso é exatamente esse. O meu compromisso é informação. Não me interessa. Não me interessa que não vai fechar comigo. Vai sair com informação. Vai sair com a pulga atrás da Querendo ou orelha. não. Vai sair. Vai sair, porque amanhã eu quero deitar e deito sempre com a minha cabeça tranquila. E talvez isso é o meu grande ponto, assim, de... Poxa, isso eu tô fazendo bem feito. É dormir com a cabeça tranquila. É conseguir passar a informação. É conseguir direcionar, independentemente da decisão que for tomar ou não. É trazer isso. A minha missão é essa. É passar pra frente aquilo que eu fui lá, que eu me dediquei pra estudar. O que isso vai reverter pra mim é outra coisa. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já vi outros colegas dizendo, mas eu não falo tudo pro meu cliente. Bom, então é o seu jeito. Não, porque Então, senão ele não tudo vai bem. fechar comigo. Que bom. Ah, mas ele pega a informação de você e vai levar para outro. Bom, é o caráter dele, é o valor dele, você entende? Isso a não gente diz sobre você, diz Perfeito, sobre a gente ele. não tem que medir, exato, o que a gente faz pela ação do outro. A gente tem que dar o máximo da gente. O máximo, em qualquer coisa, em qualquer situação, Não, é o máximo nosso. O que o outro vai fazer com o nosso máximo, o problema é do outro, mas eu durmo com a minha cabeça tranquila. O sujeito que escolheu mal, o sucessor dele, escolheu o que quis, porque talvez não quis, né, escutar, ou tem, de fato, as questões familiares. É por isso que esse trabalho, por exemplo, você envolve, multidisciplinar. Você não envolve só advogado. Dependendo da situação, você tem que envolver um psicólogo, você envolve um contador, com certeza. Sim. E você vai criando. E é um projeto, por exemplo, que não é que você faz em um mês. É tempo. Você demora. Às vezes é 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes é 2. E você vai pegando a maturidade da família, porque são assuntos sensíveis que você vai lidando que ninguém nunca pensou. E aí você escolhe. E eu falo assim que a morte é a única coisa que nós temos certeza, mas nunca estamos preparados para ela. Não. E vou falar a verdade? Eu mesmo, nem eu pensei na minha ainda. Então, assim, é engraçado isso, né? Porque a gente fica nesse medo, nesse receio. E eu acho que depois, ainda mais que você é mãe e pai, você fala, eu não posso morrer, né? E não, tem uma coisa, Deus, pelo amor de Deus. Eu falei pro Bruno, eu não falei posso assim, morrer. amor, sério, nós temos que fazer um seguro de vida, uma coisa, um negócio, por conta das meninas. Nós viajamos muito. Perfeito. Aí o Bruno fica, tipo, louca. Eu não vou morrer. Não, é que a gente não pode. Esses dias eu fui no ônibus da faculdade. Quebrou. Aconteceu um negócio, né? Quase sofreu um acidente. Eu cheguei em casa, chamei eles e falei, é o seguinte, se acontecer alguma coisa comigo na estrada,
vocês têm direito de seguro E já da eu colocando empresa. um pânico na turma. Não, bem tranquilo. Por quê? Porque às vezes a família não sabe. É. Aí fica desamparada, fica sem saber. Eu chamei todo mundo e falei, gente, eu corro risco. Essa BR é muito terrível, ela é muito perigosa. Todo dia nós levamos choque no meio da estrada, tipo assim, de quase bater. Esse dia nós quase batemos a van, de frente com a carreta, que a carreta tava vindo na contramão, numa curva. Então, o que nós vamos fazer? Eu falei, cheguei em casa, chamei todo mundo, as meninas. Falei, vocês têm direito a seguro, vai atrás. Não. Mãe, você é louca? Eu falei, não, eu tô te passando a informação. Por quê? Porque no momento ali que acaba, a pessoa não sabe pra onde ir, o que fazer. Então, eu converso, de uns tempos pra cá, eu comecei a conversar muito isso com o Bruno. Porque a gente não tá preparado. Ó, eu vou falar assim, né? A gente não estamos assim. Não estamos. E segura é uma estratégia boa, tá? Porque não precisa passar por um inventário, vem limpinho o dinheiro, né? Não é caro, né, Fer? Tipo assim, as pessoas não acham que é muito caro, nem vai atrás pra tirar informação, pelo menos com o pessoal que eu conversei de cooperativa, de banco e tal, tirando dúvidas, assim, é um valor risório. E assim, lógico que ninguém quer usar, né? Ninguém quer acionar. Mas no momento, por exemplo, de aflição e de liquidez, isso é uma coisa também muito interessante. É muito importante lembrar disso, porque a pessoa pode ter o patrimônio que for, mas como é que você vende um imóvel do dia para a noite? É difícil, né? Tudo bem, você pode queimar o imóvel, aí você perde dinheiro. Você pode estar, né? Pra vender rápido ali, você vender por mas aí preço não é de legal, banana. não é isso, né? Não é essa a intenção. Mas o seguro, para uma liquidez, de repente, né? E lógico, né? Dependendo da instituição que você contrata esse seguro, acontece de uma forma muito rápida, de você conseguir levantar esse dinheiro e você conseguir... E às vezes é bobagem, gente, assim, é o custo com o funerário, é o custo com isso, com algum tipo de situação que ficou ali para resolver. Então, é importante, é muito importante. É um assunto sensível, mas necessário. Muito sensível. E assim, vai acontecendo. Vai acontecer. Espero que daqui a uns 100 anos para nós, né? Eu tenho o Marco Aurélio para cuidar. Outra coisa, Fer, que gera um transtorno, pelo menos no meu estágio, eu via esse transtorno todo dia. Tá tudo certo, produção? Estão conversando bastante? Já deu muito? 1,16. Olha, ó. Caraca. Tô falando, eu vou ter que voltar pra comer pizza. Sim. Com o Fernando, nós já vai deixar agendada a parte 2 dele, porque nós não falamos da viagem dele. Olha, então, não deu tempo. É muito rápido. E Fer, outra coisa que pelo menos dentro do estágio eu vivi e vi que é um problema muito grande. A pessoa ir morar junto sem casar. Né? Não fazer o contrato. Aí o que acontece? O cônjuge morre. E como que ela vai provar pro INSS que ela era casada com aquela pessoa? Fê. Isso é um problema muito grande e é um problema diário, que hoje o judiciário tá cheio, não é 1, 2 casos, são vários. Assim, a gente tem, logicamente, né? O melhor dos mundos é você assinar um contrato, tudo certinho. É lógico que você tem elementos que vão comprovando, né? A união estável, por exemplo. Que você vai criando ali aquelas provas. Só que isso tudo vai demandar, obviamente, uma movimentação do judiciário para reconhecer e dissolver, né? Até, não dizendo, então, para o INSS, uma das alternativas, a pessoa ainda não quer assinar nada, teria que colocar ali como beneficiária, sujeito, né, ou a pessoa, para que amanhã ou depois consiga uma pensão por morte, enfim, né, ter algum tipo de benefício. Então, assim, isso que você traz é muito importante mesmo, porque a gente deixa sempre ao acaso resolver a nossa vida. Deus me manda um sinal, a gente não faz nada, fica lá parado, né? Então Deus, ai meu Deus, agora deixa com a legislação escolher o meu regime de bens. Aí vai lá a legislação, escolhe o que é bom para ela. Eu tô casada, eu não quero assinar nenhum papel, aí acontece algum episódio. Aí eu deixei o acaso. Qual que é o acaso? O acaso, nesse caso, é o juiz. É o juiz que vai entender, vai ver se reconhece ou não a sua união estável. E se o cara, vamos supor, né? A gente tá trazendo umas dicas. Se você não tem uma foto, porque tem casal que não tem foto. Se você não tem um pessoal legal, uma testemunha pra falar, eles eram casados. O juiz perguntava muito assim, testemunha, se via eles na igreja, juntos, no comércio, numa feira, no mercado, né? Como que... Voltando lá atrás, como a comunidade via eles, que nem você falou, como um casal, como namorado, como ficante.
Ô, Fê, mas tem casal que é estranho. Tem casal que é Tem estranho. casal que a sociedade não vai saber o que é. Não sei, você entendeu? Tem casal que é estranho. E às vezes os caras ali na intimidade deles, eles são marido e mulher. Só que assim, tem homem. Na intimidade pega fogo, mas na frente dos outros... Não, e assim, não, digo assim, eu quero dizer, puxa, eu sou bastante afetuosa, eu gosto de fazer demonstração de público em afeto, coisa e tal. Só que eu vejo pessoas que são demonstração estranhas. de público em afeto. Nossa, então assim, não, lógico, né? Dentro dos limites, Sim. razoáveis, né? Mas eu gosto de abraçar, Sim. eu faço, né? Tô próximo ao meu marido, eu fico junto com o meu marido. Sim. É que tem gente que é doida, né? Tem gente que é estranha, tem gente que você fala, meu Deus do céu, essa turma tá junto, você sempre tem a desconfiança, né? E aí essa desconfiança, por exemplo, desses casais, de fato já vai dando a entender que eles não têm nada. Porque a sociedade olha eles falando, não, esse povo aí não tá junto, não. Mas às vezes na intimidade... Então assim, você, casal estranho, que talvez se comporta de uma maneira estranha, que não Vai tem... ter mais vamos trabalho lá, pra fazer. Você vai ter mais trabalho pra provar. Então assim, tire fotos, né? Mantenha ali, que nem aqueles... Umas coisas que a gente acaba, né, aproveitando, vamos por lá, Dia das Mães, Dia dos Namorados, aqueles cartões que demonstram afeto, a gente utiliza às vezes como meio de prova, né, e assim vai tentando forçar o conjunto probatório para provar. Mas agora, convenhamos, você tá lá numa situação delicada, você perdeu, vou falar do marido, tá? Você perdeu seu esposo, você tá precisando fazer os pagamentos, porque você não trabalha, você era dona de casa, e não tem essa comprovação. Você imagina, você ter que entrar no judiciário pra comprovar que... Fê, quanto tempo isso demora? Muito tempo. Quanto tempo você vai demorar? Até porque a vai... justiça do Brasil hoje tá sobrecarregada. Exatamente. Sua conta de água vai vencer, vão cortar a de luz, a internet. Não tem santo. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que essas burocracias que às vezes a gente fala, o advogado tenta trazer, no fundo, é para salvar elas de um problema muito maior. A minha advocacia, na maior parte das vezes, é preventiva. Eu tô prevenindo um problema lá na frente. Exatamente. Entendeu? Eu tenho tanta noção dos problemas que estão judicializados, que as coisas estão... Eu falo, cara, não, vamos falar disso antes. Vamos tratar disso antes. Porque se você trata disso antes, quem decide a sua vida é você. Se você deixa lá na frente, é o acaso. É o acaso. Depende da prova. Se eu não tenho uma prova documental robusta, se eu não tenho uma testemunha pra me ajudar, porque a minha vizinha tinha inveja do meu relacionamento e não sei o que, meu, você não vai ter nada aprovado. Você vai ficar ali sem mercê. Sem era nem beira. No popular é isso. Então, assim, no fundo, as pessoas, elas tinham que ter mais acesso ao direito delas. Elas tinham que ter mais informação. Buscar informações, né? Nós, hoje advogados. Tá tão fácil, né? Muito. Hoje tão acessível. Tá muito fácil. E, ao mesmo tempo, muito complexo. Porque, assim, do mesmo jeito que tá muito fácil, tem muita gente falando muita porcaria na internet. Então, assim, você vê uma informação, muitas vezes, tendenciosa. Então, as pessoas falam e aí são sensacionalistas e aí querem trazer notícias de situações. Então, assim... busquem pessoas que de fato ou você já ouviu falar do trabalho, que você confia, né? A advocacia, ela é um serviço que você precisa confiar, igual aquele médico da tua família que você tá há 1000 anos, que fala, ai meu Deus do céu, eu preciso mudar, mas você confia nele. Que eu dou? Meu, pode ser o que for, você confia, é confiança. Né? Então, assim, advogado também tem que ser assim. Todo mundo tem que ser um médico e um advogado pra chamar de seu, né? Que eu espero ser a da turma, mas assim... Porque é isso, é aquele olhar cuidadoso pra situação, aquele olhar que realmente vai te mostrar um caminho adequado. E assim, mostrar pro seu bem, não pro meu bolso. Porque também tem isso, né? É bom você fazer isso. Um honorário. Meu, mas não é só honorário. Fê, a vida de verdade mesmo, não é só o dinheiro. Porque se não se resume a isso, né? É muito bom. Pô, adoro, tá? Hipócrita eu falar, meu Deus, eu vivo graças a isso. Sim, tenho a condição de vida que eu tenho, graças a Deus, tenho possibilidade de ofertar pro meu filho uma vida boa, graças às questões, né? Mas é muito além disso. Engana-se quem acha que é só isso. Então, assim, focar na intenção verdadeira das coisas que você faz. Tudo tem que ser intencional. Se eu sair da minha casa e eu achar que o meu trabalho não vai ajudar ninguém e ainda eu vou dar dor de cabeça pra alguém, meu amor, fica em casa.
fica em casa. Ô Fer, tem um contrato que agora me fugiu o nome, que você faz pra comprovar. Tipo assim, é 2025, mas eu casei em 2020. Como que é o nome desse contrato? Reconhecimento de união estável? Não sei, no cartório? Não lembro. Lá na Justiça Federal chegou um caso pra nós que o cara já tinha falecido e a mulher fez esse contrato depois que ele faleceu. Mas ela foi judiciário? Ela utilizou do Poder Judiciário para refazer esse reconhecimento? Não, ela fez em cartório, mas o problema ali era fake, por quê? Porque o cara já tinha falecido. E esse contrato tem que fazer os dois em vida. No Brasil acontecem umas coisas maravilhosas, né? Eu até lembro aquele caso que a mulher levou o morto para tirar um benefício no INSS. Acontece, vocês lembram disso? Não tio Paulo, aquele cara chamava? Gente, como que era o nome? Não era escritura pública, era alguma coisa assim. Umas coisas. Esqueci. Eu cheguei em casa contando pro Bruno. Falei, Bruno, eu tô indignado, porque eu conheci o casal, né? Daí eu fiquei indignada. Eu falei, não, esse ano aí ele já tinha falecido, entendeu? É impressionante. E o doutor me chamou, falou, Fer, eu fui perguntar, curiosa, né? Eu sou muito curiosa aqui, sou curiosa. Mas não por conta de conhecer, mas por conta que você fala, cara, que interessante, isso aqui é diferente. Dentro de várias pensões por morte ali, eu falei, não, isso aqui é diferente. Aí ele falou, não, Fer, isso aqui você pode fazer. É uma escritura pública, se eu não me engano, Fer. E aí ele falou, não, isso aqui pode fazer, é legal, porém, olha a data que ela fez, ele já tinha falecido. E provavelmente, porque assim, o reconhecimento da união estável você faz em cartório, né? Tranquilo, é bem de boa mesmo, assim, leva os documentos, você acaba ali declarando o tempo da união, quando iniciou, você pode ali também escolher o regime de bens, caso você não escolha, então é da comunhão parcial, e tudo muito tranquilo, assim, zero problemas. Contudo, né, esse fato interessante que você levou, né, o cara só tava morto, né, ela reconhece, mas o cara tava morto. Exatamente. Maravilhoso. E aí ela não fez aqui na cidade, ela foi pra fora fazer, porque aqui na cidade ele era muito conhecido. Sim, amiga, eu saí em choque de lá, eu falei, gente, como que a pessoa pode? Ó, então você tá entendendo, o ser humano pode fazer coisas, assim, inexplicáveis. Perfeito. Então é por isso que a gente tem que se munir dentro da nossa realidade, assim, de o máximo de segurança, sabe? Segurança jurídica para as coisas. Então, se eu vivo hoje um relacionamento, né, eu constituindo uma família, qual que é o instrumento que indica isso? É esse, vou seguir esse. Amanhã ou depois. Faça as coisas, né? Não cria aqueles obstáculos. Tudo é muito chato, tudo é muito burocrático. Não é. Na verdade, vai ficar. Na verdade, vai ficar. Fora a confusão que vai dar no futuro. Mas, principalmente, e só por conta dessas questões, Fê, que muitas vezes, puxa vida, o advogado quis trazer uma robustez num instrumento que não é tão robusto assim. Ou, sabe assim, você às vezes quer vender um serviço e você fica floreando o serviço. Pra você dizer que você é especialista naquilo. E, cara, a especialidade... De verdade mesmo, não tá na robustez das palavras, tá na estratégia que você vai indicar pro seu cliente, tá na forma que você vai resolver determinado problema. Tem muito advogado que fala muito robusto, né, nossa, um super instrumento, isso e aquilo, mas não resolve um problema. Exatamente. Então, assim, você tem que solucionar. Se você não soluciona, amigo, desculpa, você pode falar, o português, você pode falar o melhor português do mundo, mas você não soluciona, então não o que eu te falei que ali, pelo menos no estágio, o juiz falava, Fer, eu quero que ele olhe na minha cara, que ele fala comigo, se quer que eu libere a carteira de trabalho, chacoalha a carteira de trabalho, pega uma carteira lá, fala, libera do doutor, por favor, a carteira do meu cliente, ele precisa trabalhar, ele sobrevive disso, fala isso, agora fica lendo um monte de código, um monte de coisa, que chato. E ainda lê na contestação. E outra, né? Você tem que lembrar que se tem alguém que é estudioso, é o juiz, né? Assim, a gente tem Aí você vai falar o que ele já sabe. E você vai ficar lá enchendo linguiça e falando, e não falando nada, e falando. Então, assim, tem que ter muito... Eu acho que, assim, você tem que ter uma objetividade, né, precisa. Acho que você tem que ter uma característica, assim, de solução. Vai resolver? Esse caminho vai resolver? Não vai, só vou ganhar tempo. Talvez também o tempo seja a solução. Favorável. Legal. Pode ser interessante. E assim, dentro disso, dessas linhas, assim, é você tentar ajudar o máximo possível o seu cliente e trazendo, sempre, clareza, informação, transparência. Essa palavra. Falamos até junto, hein? Sim. As 3, 4 palavras, né? Falamos junto. Ô, Fer, depois, eu quero saber, assim, um antes e depois do seu filho. Se mudou algo dentro da tua profissão. Tudo.
Tudo é ele, Fê. Tudo, a minha vida é ele. Não é a minha profissão, a minha vida é ele. Eu acho que o Marco Aurélio, ele veio no tempo certo, que foi o tempo de Deus. Eu teria ele antes. Eu fiquei algum tempo, uns meses antes, né? Na loucura de tentar, enfim. E Deus falou, pô, acho que eu vou te dar no tempo certo. E aí me preparou. Tive um período de preparação, de querer muito ele. Então, quando chegou a notícia, o exame na mão, meu Deus, tô grávida. Tô grávida. Foi uma coisa muito, muito feliz. E a minha gestação, assim, graças a Deus, foi uma gestação muito, muito boa. Mas, assim, Deus preparou tudo. E quando eu ganhei ele, eu sempre tive um espírito workaholic. Eu sempre trabalhei muito. A vida inteira, Fê. A vida inteira. Eu não tem quem fale de mim que não fala do meu trabalho. Ou que não se associa a mim a advogada. Né? Então, assim, quando ele veio, eu falei, opa, peraí, agora me desmontou. Foi o que me desmontou. O que me faz pensar todo dia que se o que eu tô fazendo, eu deveria estar fazendo. No tempo que eu estou fazendo. Se a dedicação que eu estou tendo com outras coisas, de fato, é o correto para fazer. Então, o Marco Aurélio, ele é a chamada de Deus para eu me centrar, né? Então, ele é o grande motivo de eu estar fazendo o que eu estou fazendo e de algum momento eu deixar de fazer o que eu estou fazendo. Se eu achar que eu devo parar de fazer. É pra ele, é tudo por ele. Ele te colocou um limite que você não tinha. Tudo, né? Tudo. Um motivo pra tudo. Intenção pra tudo. Então, assim, hoje eu vejo atendendo alguém, cada vez isso é mais latente pra mim. Ou eu resolvendo algum problema ali, né, na procuradoria, fazendo parecer. Tem que ter intenção. Eu tô aqui por alguma coisa. Eu deixei meu filho. Tô deixando meu filho. Eu tô aqui, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer... Agora, do contrário, não vale a pena. E você se sentiu, assim, mais sensível com as causas, assim, de divórcio, de pensão depois dele? Fê... Não tem. Existe uma Fernanda muito empática, uma Fernanda que sempre foi dessa forma, sempre viu os problemas dessa forma que eu tô te falando, antes do Marco Aurélio. Mas hoje... Eu falo com as minhas clientes, é muito bacana e a troca sempre foi muito genuína. E eu, graças a Deus, eu criei relacionamentos, criei amizades, criei muito além, né, daquilo, do trabalho em si. E eu falo, cara, hoje eu entendo completamente vocês. Muito mais a fundo. Hoje eu entendo a dor de você escutar uma palavra de um marido que às vezes não reconhece o seu esforço de ter ficado em casa, ou, sei lá, a dor de uma mãe que tá ali pagando as continhas, trabalhando na dignidade ali dela e tal, e puta, falta ali os 100, 200 reais que aquele pai podia tá ajudando. Então, assim, hoje eu sinto isso verdadeiramente porque eu vou na farmácia lá para comprar fralda, eu sei o custo da fralda. Hoje eu sei o custo do leite, da fórmula lá que a gente dá para os filhos. Hoje eu sei o mais ou menos hoje, né, a gente... a rotininha, no sentido, tá chegando inverno, é um resfriado, é uma virosezinha, é isso, é aquilo, né? Então, assim, você consegue identificar hoje a agenda das coisas, a programação das coisas e o porquê as mulheres fazem determinadas escolhas. Então, assim, quando antes eu via, né, poxa, mas a pessoa parou de trabalhar, não, é só voltar. Não é só voltar. Isso exigiu dela muita determinação, uma força, assim, um posicionamento muito forte. É difícil fazer escolhas na vida. É difícil você ter que parar, eventualmente, algo que você gosta de fazer. É difícil você assumir para você que talvez, nesse momento, não é a hora certa. E talvez você vai ter que abrir mão um pouquinho para ser lá na frente. E tá tudo bem. E graças a Deus a gente é jovem. E tá tudo bem a gente fazer um pouquinho depois. Então, assim, a ânsia da gente fazer tudo, a ânsia da gente conquistar o mundo, a ânsia da gente ter muito sucesso, quando chega o nosso filho, muda muito. Porque o maior sucesso que eu tenho hoje é de chegar na minha casa, olhar meu filho e falar, meu Deus, obrigada. É acordar mais cedo, pegar ele no berço, e são coisas assim que eu amo fazer. E aí, nesse momento, eu me sinto bem. Realizada. É a Fernanda. Porque todo o resto,
a gente se sente competente, a gente se sente feliz, pode se sentir até realizada. Mas, Fê, os olhos dos seus filhos, você tem os filhos também, é que você encontra o reconhecimento que você tanto almeja ao longo da vida, sabe? Então isso daí é uma coisa que me toca, me tocou, e é o que está, né, nesse momento sendo a grande bússola. Faz sentido? Não faz sentido? Né? Vai ser bom? Não vai ser bom? Pra que vai ser bom? Pra mim vai ser bom? E aí é onde eu tô. Então assim, o que é o Marco Aurélio na minha vida? Como mudou? Putz! Quem que ia mandar na minha vida? Não, quem que era mesmo? Era ele! É ele! Deus sabia, eu vou mandar, que é ele que vai mandar. Porque no final das contas, assim, você também deve ter a mesma situação. É a gente que controla tudo, a gente que programa tudo, e aí a gente... Nesse dia, se for marcar o pod, você, Fer, ele ficou dodói de última hora, eu tô indo pra Dourados. Não consigo. Pronto, a gente para tudo. Tudo. E doa quem doer. E pode me julgar quanto for. É meu filho. E é o que eu vou fazer por ele. E ponto. E não tenho. E é engraçado que... Fer, mas você é um reflexo da tua mãe, né? Minha mãe também. Minha mãe também Fê, é isso. A gente vai copiando as coisas. E é nessa responsabilidade que a gente se apega. Porque você fala, se meu filho é minha cópia, eu tenho que passar coisas boas pro meu filho. Eu tenho que necessariamente ter um comportamento, uma participação, uma presença. E assim, do que eu posso falar da minha mãe, cara, é sempre, é tudo. Todas as apresentações, todos os momentos possíveis e impossíveis, ela estava junto, ela estava... eu falo, né, essa semana foi uma memória afetiva muito forte, que dela eu te aguardando muito, no sofá. Assim, ó, eu estudava, era uma mesa assim, na sala do apartamento que ela mora, lá em São Paulo, tinha um sofá assim, exatamente assim, e eu ficava aqui estudando, e eu olhava assim, e ela ali, ó, ali, quietinha, não ligava a televisão, nada, quieta. Naquela época não tinha novelinha turca no celular, Instagram, não tinha nada. Era SMS, né? E vontade de estar junto, vontade de participar. Então, assim, eu olhava, eu a via. E muitas vezes eu a via cansada, olhos cansados, o corpo cansado, dentro de deitada num sofá desconfortável. Poderia ela estar em qualquer outro lugar, na cama dela, fazendo uma coisa que para ela. E assim, esse companheirismo, essa forma linda de me mostrar presença, muito mais do que qualquer coisa, né? Então, assim, é lindo de ver. Então, assim, a gente vê que a mãe tem que estar presente. A mãe é presente. Quem tem mãe, tem presente. Então, assim, quando a gente vai falar com alguém que não tem, você vê, é nítido, é um vazio, é um vale, é um buraco. E às vezes nós estamos tão acostumados, que eu falo assim por conta da minha filha, né? Que minha mãe teve que trabalhar muito. Então, assim, várias vezes ela não pôde cozinhar pra mim, porque o horário de almoço ela estava no trabalho. Então, eu tive que me virar muito cedo e resolver as coisas, ajudar ela com meus irmãos. Então, hoje eu tenho a Ana todos os dias eu faço almoço dela pra escola. Então, seja correndo, seja um almoço caprichado, seja um ovo com arroz, ela todo dia eu levo ela na escola. Então, eu falo, filha, você tá tão cheia disso que você não reconhece, que não te faz falta, porque você tem. Entendeu? Porque às vezes ela fala, mãe, você não tá tendo tempo, não sei o que. Cobra da gente, claro. Porque o seu filho não chegou nessa fase, mas embora você faça tudo, ele vai chegar um momento que ele vai te cobrar. E aí eu falo, filho, mas você tá tão cheia que... Pra quê? Que vai te levar a sentir falta? Não, porque você tem minha presença todo dia. Aí esse dia ela chegou, mãe, um amigo meu passou mal na escola porque ele não tá almoçando pra ir, porque a mãe dele não tá em casa pra fazer o almoço dele. Sentiu, né? Eu falei, filha, aí você vê, todo dia você não se preocupa. A única preocupação sua é organizar a casa, sentar e arrumar seu cabelo. O cabelo dela é cacheado. Então ela enrola um por um dos fios do cabelo dela. Que gracinha. Pra ir pra escola. E eu falei, sua preocupação. Mãe, minha roupa tá limpa? Mãe, não sei o quê, não sei o quê. Mas o Fê, assim, né? É gostoso a gente saber que a gente pode ter essa presença, né? É gostoso a gente perceber que algumas coisas...
né, passadas, de gerações, que a gente pode quebrar ciclos, que a gente não necessariamente precisa seguir Fica os mesmos repetindo. ciclos. Não, é exato. E a gente tem sim a possibilidade de melhorar. Lógico, dentro das nossas condições. Mas, pô, aquilo que talvez eu senti falta, né? Você tá dizendo Sim. de algo. Pô, como é que eu posso melhorar na rotina da minha filha? Então, assim, eu acho assim, isso é fantástico na vida. Você rever, você melhorar, você ter essa condição e essa possibilidade. Deus nos presenteia, né? Ontem eu tava conversando exatamente isso com a minha amiga, que eu e ela fomos num local tal, e a mulher trabalha com questão de sobrancelha, mas ela trabalha além de fazer uma sobrancelha. Ela foi entender por que as mulheres querem se arrumar, por que as mulheres se comparam, tudo. E ela entrou falando realmente isso, de não Inclusive, ficar... a sua tá muito bonita, viu? Eu fiz com ela. Ela deu uma desenhada ontem, aí eu cheguei aqui, Bruno, Bonita. gostou dele? Amei, é fixo, porque eu quero fazer definitivo. Eu falei sim, dele falou, nossa, ficou tão natural, ficou tão linda. Eu falei, linda. não, calma, é no lápis ainda, era só pra ver a opinião dele. Daí ela fez lá na boca também, falei, gente, eu quero praticidade na minha vida. Se eu puder fazer uma sobrancelha micropigmentada, uma boca, vai ser, porque eu quero acordar pronta. Lindésima. Cabelo liso, que nem o leão do pica-pau, eu costumo dizer. Então, um dia você tá assim, no outro dia você vai lisa, fica... E ninguém é engraçado. Nada a ver com a passar mudando completamente de áreas pra Bugatti. Eu tenho o cabelo super liso, super liso. E aí, qualquer coisa que eu tenho, eu falo, não, eu quero encaracolar. Quero deixar ele mais enrolado e tal. Dá volume. Dá volume. Porque, ó, que nem eu fiz babyliss agora cedo, né? Mas, ó, já tá... Não, eu acho bonito também o volume, mas nesse contexto, que aqui fica mais baixinho e aqui fica o volume. A tal da mulher nunca tá satisfeita. Agora, o meu cabelo, ele é caracolado. E eu... nossa, gente, acompanha essa caixinha que nós estamos abrindo aqui. Nada a ver com uma caixinha da beleza agora. Eu passei a transição capilar. Então, eu deixei voltar meu cabelo. E aí, eu fazia malemar um botox ali pra dar uma hidratada, dar uma baixada no volume, mas ele enrolava. Aí, minha irmã mexe com o cabelo. Há um tempo atrás, meu cabelo já enrolado, eu tive que cortar curto, enfim, tava bonito. Ela, Fer, vou fazer em você. Eu falei, o botox? Não, Fer, vamos fazer o produto, ele é fraquinho. Ai, eu amo. Foi, passou e alisou meu cabelo. Então, aí depois disso eu falei, não vou passar mais talvez a transição. Talvez não é pra mim a transição. Não. Exato, às vezes... Tava pronto meu cabelo, tinha passado. Aí agora começa a crescer, Fer, ele começa a crescer aqui assim, e vai. E aí fica horrível. Mas é E mulher. aí você vai amarrar, fica uns fios assim, as mulheres vão se identificar. Aí com a você tá gente, na academia, os fios assim, dá uma revolta. Aí eu falo, não, alisar é prático pra mim. Mas realmente, esse volume, questão de um babyliss, cara, é outra coisa, outra vibe. Mas no moral da história, é só pra dizer que a gente nunca tá feliz. Aqui tem muito liso, ela quer volume. Aqui tem enrolado, ela não quer ter volume. Magra, quer engordar. Então, assim, no final das contas, o que a gente tem que fazer é se melhorar. Pra nós, né, na verdade. Dentro das nossas... Né, e a comparação é nós com nós mesmos. Então, assim, você tava falando da questão da mãe, enfim, a gente tava falando... É isso, é superar as gerações. Superar, poxa, aquilo que foi bom, eu repito. Aquilo que eu acho que tem que mudar, eu mudo. E assim, em nós, né, em nós para os nossos filhos... Eu tenho muito da minha mãe, assim, pego muitas coisas dela e também pego outras coisas que eu peguei nos outros lugares do mundo e vou aplicando. Construindo então, o seu caráter, né? E a maternidade, o maternar é isso, né? Isso é outra coisa, Fê, uma coisa maravilhosa. Compartilhar com as amigas as experiências, sabe? Às vezes a gente tá super tensa, fazendo alguma coisa que às vezes, né, tudo nos parece muito errado, mas às vezes nem tá tão errado. Aí você vai lá, você fala com uma amiga, ai, nossa, jura com você também? Você também tá passando isso. Seu filho também não dorme a noite toda? Ai, graças a Deus. Achei que era só eu. Achei que era só eu. Aí você vai, você fala com uma, você fala com outra e você vai pegando um amor em cada palavra, em cada coisa. Porque a vida perfeita não existe. Não existe. Não existe. É uma utopia, né? As pessoas... Ô, Fer, e pra gente encaminhar pro final, vamos falar de mais um trabalho que você tá tendo agora, que você iniciou no começo do ano, que é procuradora. Sim. E eu queria saber o que de fato faz a procuradora. Legal, Fê. Bom, eu sou procuradora-geral do município, né? Estou como procuradora, não sou, estou. Sempre assim. É importante a gente falar isso porque, assim, é um cargo que é de confiança, né? Então, tive o convite, fiquei muito honrada com o convite, isso acaba, de certa forma, reconhecendo o trabalho que eu venho fazendo, né, meu trabalho técnico, né, então a Procuradora-Geral do município, ela faz
coisas relacionadas ao direito, especificamente à advocacia. Então, basicamente, eu cuido do escritório de advocacia do município. Então, pra vocês entenderem, né, o município de Naviraí, ele tem a Procuradora-Geral e abaixo, né, dentro de uma... Abaixo, eu vou falar abaixo porque eu coordeno todo mundo, mas no fundo somos todos advogados, somos todos procuradores. Existem outros advogados que trabalham na procuradoria e que cuidam das demandas, né? Então, basicamente, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é a gestão disso. A gestão das pessoas, a gestão dos processos, a gestão de tudo que acontece com o município. Então, por exemplo, a minha visão ela é muito estratégica. Então, é algo que eu já fazia no meu escritório, que eu passo a fazer no município. Então, basicamente, estruturo as equipes, estruturo o trabalho que essas equipes vão fazer, vou fazendo o acompanhamento de relatórios, então relatórios processuais, relatório de produtividade, eu vou entendendo quais são as demandas repetitivas do município, o que o município, eventualmente, determinada situação, vamos sugira, né, faz umas recomendações, que tal a gente mudar um pouco isso, fazer aquilo, tal, tô vendo que tem essa situação. Então, assim, a intenção, né, de estar lá Sim. era, de fato, arrumar essa pasta, arrumar a casa, ser o braço ali jurídico, o apoio jurídico, fazer essas identificações. Para quê? Para que o executivo, né, enfim, os que de fato mandam e desmandam consigam ter essa visão, né, dessas questões jurídicas. Então, assim, não me relaciono com política, não falo de política, nada. A minha função mesmo... A parte jurídica mesmo. Jurídica, técnica jurídica. Então, os pareceres, né? Então, dentro da procuradoria, os pareceres que a gente faz, né? O que a gente acaba acompanhando é o quê? Isso é legal ou é ilegal? Isso infringe alguma lei ou não infringe nada e tá tudo bem, né? Porque isso é uma coisa muito interessante. Quem julga conveniência e oportunidade são os gestores das pastas. Então, vamos supor, eu quero fazer uma contratação. Tá, tudo bem, você vai lá fazer a contratação e aí, enfim, você julga. Eu preciso comprar tal coisa porque eu uso para isso, isso e aquilo, porque isso vai fazer bom ano. Enfim, você tem o seu julgamento, né? E principalmente a sua necessidade. Eu não sei, Fê, eu não sei te falar quantos, quantos remédios eu tenho que comprar para a farmacinha. E eu, Fernanda, eu não sei quantos, enfim, não sei, não consigo saber. Santa Casa, eu sei tal. o que é legal e o que é ilegal. Essa compra dessa forma, esse edital tá ok, né? Tá dentro dos limites legais, joia. Então, assim, isso daqui, esse projeto de lei não vai infringir nenhuma lei, nenhum direito. É isso. Então, o meu controle é isso. E mais do que isso, obviamente, é a gestão. Então, o meu trabalho, ele se relaciona à gestão. Não, e quando eu vi teu nome postado lá no perfil da prefeitura, né? Essa nomeação, eu fiquei muito feliz, cara. Ai, que legal. Sério mesmo, porque realmente pessoas competentes. E é uma coisa que a gente já conversando com o Fernando no particular, depois aqui pós-podcast. Uhum. E aí ele falando, gente, se é saúde, pra que nós vamos colocar um agrônomo? Não tem que ser técnico. Exatamente. Exato. Tem que ser uma pessoa que tá na área, que tá envolvida, que sabe daquilo. Então, quando colocou você, eu achei perfeito. Eu fiquei muito feliz. Acho que a intenção de estar lá, a intenção é ajudar. De fato, conseguir gerir, entender e identificar quais são as demandas que são repetitivas para o município, né? O que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, é tentar levar isso para frente, né? Dentro das condições, né? Tudo na política, né? E na administração pública é algo assim completamente diferente. Então, quem passa por, né, de alguma forma pela administração pública muda muito alguns conceitos, né? Então, assim, em um dia eu vivo uns 5. Porque assim, é muita coisa. É daqui, é dali, enfim. Então, é muito dinâmico. Você participa de muitas coisas e você percebe que, obviamente, você tem uma responsabilidade muito maior. Você está falando de um dinheiro, né, do contribuinte. Então, a sua responsabilidade, né, você entende que as compras têm que ser feitas por licitação. Sim.
Porque necessariamente você tem que dar oportunidade para todos, né? Você tem que procurar a melhor oferta. É diferente, é muito diferente. Então, assim, você começa a entender, poxa, por que eu não posso comprar tal coisa de tal pessoa? Não, porque você faz na tua casa. Aí, se eu quiser doar isso aqui Não, você doa na tua casa. Aqui você tem que... E tudo é assim, sabe? Então, assim, é uma experiência de grande valor. De fora é mais Diferente. fácil, né? Muito, tipo, se nossa, a pessoa, nós como população, olhamos e falamos, não, por que não resolve? Por que não faz isso? É tão fácil, tão prático, coloca um asfalto ali, faz um negócio. Fê, e o pior é que, assim, essa visão é geral, todo mundo. Na verdade, eu só tô te contando um pouquinho disso agora, porque, assim, foi uma impressão e que eu consegui nesses... A gente tá falando aí de mais ou menos 120 dias de gestão, né? 90 dias úteis, se a gente for pensar. Então, assim, com a transição, você acaba tendo um tempo para pegar as coisas, para entender em que momento que estão as coisas, né? O que foi feito, o que não foi feito, como está feito, enfim, você vai tendo essa dimensão. Sim. Então, assim, nesse tempo, assim, eu já falo para você, eu já não tenho as mesmas impressões do que eu tinha antes, eu tenho outras impressões, mas, assim, de política é aquela coisa, eu nem toco no assunto, eu tento me restringir à parte técnica, porque eu falo assim, deixa isso daí com o pessoal que gosta, com quem entende, os vereadores, o prefeito, a turma que gosta disso, porque no final das contas são eles que fazem a política, né? A gente só fica ali na retaguarda mesmo vendo, e eu especialmente vendo, é legal, não é legal, as questões de legalidade, né? As questões das possibilidades, para que não infrinja nada e nenhum direito. Então, tô lá metendo a caneta lá nos carimbo. Fer, eu acho que a gente falou muito de tudo, sobre tudo. Eu tô muito feliz com a produção fala se foi bom ou não. Foi ótimo. Olha aí, ó. Nós só esquecemos de um detalhe, que ele vai saber qual que é agora. Qual que é? Eu esqueci de pedir pro pessoal se inscrever. Você que acompanhou até aqui, seja 20, 200... 400 pessoas, se inscreva no canal, gente. Clica aí no sininho, porque às vezes a pessoa vem aqui, absorve todo esse conteúdo, porque assim, se a pessoa for assistir todos os nossos episódios, gente, tem muita coisa pra aprender. Rica, né? Eu saio daqui toda vez impressionada, e eu e o Bruno fica conversando depois, não tem ponte. Nós fomos dormir, já era quase 1h da manhã, né? Porque terminamos de gravar, já era 10 e pouco, até organizar aqui, fomos embora 11h30 da noite, e aí chegou lá em casa, a gente foi conversar sobre... Dentro do carro, eu falei, cara, como que pode? A gente conhece a pessoa de fora e quando traz aqui é totalmente diferente, meu Deus. Então, a gente falou desde de audiovisual aqui, de empreendedorismo, ontem sobre a história de vida do Fernando, hoje, né? Sobre o juridiquês. Tudo! E cada dia, assim, eu vou aprendendo mais, né? Não, e assim, Fê, só agradecer, eu acho que os telespectadores, eu falei, Fê, tem pauta? E ela falou pra mim, Fê, não fiz pauta, tem uma frase aqui, a vida não te dá um roteiro, conversa mesa também não. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu acho que é exatamente por isso, porque eu acho que é exato, né, isso, eu acho que a gente não precisa ter roteiro, até porque as coisas, elas são naturais, somos verdades, e quem é de verdade sabe quem é de verdade, então isso eu fico muito feliz de ter abordado diversos temas, sem nenhum compromisso de ter falado sobre eles, mas falando porque Deus foi nos conduzindo. Sim. Eu acredito que para tudo tem propósito. E assim, agradecer o espaço, agradecer você, o convite, agradecer o Bruno, agradecer a equipe, né, do Conversa Mesa, que faz esse podcast de uma forma brilhante, que trouxe para Naviraí. Eu falei isso no começo, eu fico impressionada, impactada com as coisas que chegam em Naviraí, os serviços, e isso se engloba a vocês também, né? A qualidade de audiovisual que vocês colocam nesse projeto, que vocês trazem para o público, assim, isso é amor, isso é carinho, isso é intenção. Por que você poderia estar gravando a mesma coisa, fazendo o mesmo conteúdo de uma outra forma, uma forma mais barata, uma forma que talvez não fosse tão bacana, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão se dedicando, vocês estão fazendo o melhor, investindo, porque vocês acreditam que a população merece, vocês acreditam que o público merece, e o público reconhece. De alguma forma ou outra, reconhece. Então, assim, parabéns pelo projeto, parabéns
pela iniciativa. Só quem começa, quem se expõe é que sabe a dificuldade que é a gente muitas vezes se posicionar em alguma situação, o público acaba não entendendo, e a gente às vezes tem que tomar aquilo não para nós, mas pelo projeto, não, vou tentar melhorar, enfim. Então, assim, parabéns, não é fácil. Fico feliz que está prosperando, que prospere muito mais, que Deus abençoe esse projeto e todos os outros que vocês forem colocar a mão. Eu acho que tudo que é feito com propósito e com amor não tem chance de dar errado. É isso. E eu e o Bruno, a gente fala muito que nós criamos achando que seria algo regional, né? E tá expandindo muito. E o que mais as pessoas me perguntam, da onde é? E até as pessoas daqui mesmo de Naviraí assistem e acham que é de fora. E é chique, tô falando. E aí, esse dia eu falei, gente, não, até eu direto tô gravando story pro pessoal novo que tá chegando. Gente, é de Naviraí. Eu fico reforçando muito isso. Eu falo, por que Naviraí não pode ter um podcast com uma qualidade ótima, com pessoas bacanas, com convidados bacanas? Por que não? Não tem, não faz sentido. Né? Merece sim, nós temos muita história. A gente recebe muita mensagem de pessoal de fora falando que uma moça que marcou muito a gente, ela mandou, Fernanda, eu saí daí, eu tô morando em Campo Grande, e eu sempre pensei que Naviraí tinha que falar, e hoje você tá dando voz na Naviraí. Perfeito. Eu acompanho o projeto, eu vejo pessoas que eu convivi aí falando, então, olha, sim, isso vale mais que qualquer valor que a gente ganhe, embora a gente mais investiu do que recebemos até agora. Mas é isso. Mas é isso que vale pra gente, esses feedback que a gente recebe, depoimento, as histórias que a gente conhece aqui, tipo... E as pessoas que acabam passando e tocando de alguma forma, né? Cara, todo Quantas coisas, né? A gente acaba aprendendo, como você falou, a gente acaba aprendendo, a gente acaba e passando... as amizades, Fer, nós fazemos amizade. Tipo, o Fernando veio aqui, eu nunca tive contato com ele. Tipo, só no Paraguai que eu encontrei ele lá e cumprimentei ele, porque eu já tava tentando gravar e não tava dando agenda. Quando ele sentou aqui, acabou a conversa, nós ficamos aqui um tempão conversando como se fosse isso vale mais do que tudo. Hoje eu já mandei um meme pra ele. Pronto, aí ó, as amizades surgindo. Sim, a Sandra veio, né, amor? Gravamos com a Sandra, eu conheci a Sandra no podcast, hoje nós treinamos junto, mandamos meme uma para o outro o dia inteiro. Que legal. Manda meme. Que legal. Entendeu? Então é sobre isso, realmente é coisas que dinheiro não compra. Fê, é isso. E eu vou dizer assim, vou ser sincero, pode me chamar outras vezes. Sim, vamos fazer organizar a coisa acontecer. Gostei muito. Especial de namoro. Muito. Namorado, dia dos namorados. E eu quero ver. Ele vem? Não sei, deixa eu ver. Vamos ver. Deixa ele assistir o seu primeiro. Então, vamos ver se ele gosta. Mas assim, só agradecer mesmo, obrigada mais uma vez e estamos à disposição. Quando precisar. Não, nós também, nosso estúdio, nosso marketing. Porque nós estamos em outra resenha particular depois. Exato. Muito obrigada, Fer. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada.